deputado Carlão Pinhatari e a presença deste deputado conduzindo aqui a reunião e a presidência. Registro também aqui, atendendo à solicitação, essa reunião tem como propósito ouvir, pelo artigo 52A da Constituição, o nosso secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumertz, para prestar conta de andamento da gestão e avaliação das ações, programas e metas da Secretaria. Quero registrar que acompanha o secretário nessa reunião o Guilherme Miranda, que é secretário executivo da Secretaria de Turismo, o Wagner Hanashiro, chefe de gabinete, o Antônio Vasserralha, diretor do DADTUR, e os assessores, a Fernanda, o Vanilson e o Eduardo Madeira. Também aqui agradeço a Letícia e toda a equipe da comissão, Renê e todo o time da comissão aqui da Alesp, e peço, então, para que nós possamos fazer a leitura da ata da reunião anterior. Deputado Paulo Fiorilo, solicito a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, como o senhor me solicitou, eu peço que desse como lida a ata da reunião anterior e se dispense a leitura. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Havendo acordo, damos por lida e aprovada a ata da reunião anterior. Mais uma vez, então, como falamos, eu quero aqui, então, já inicialmente abrir a palavra para o secretário e deixar aí na sequência, estou vendo aqui o Luiz Salles também, mas deixar na sequência a palavra para que os colegas deputados. Secretário, antes de começar, o deputado Sebastião Santos fez uma sugestão, e eu acredito que esteja na abordagem da sua fala, sobre financiamento do BID, qual a participação e de que forma a nossa secretaria pode atuar e contribuir. Claro que, se tiver alguma questão mais detalhada que ele queira, ele vai na abordagem dele depois pontuar. Mas aí eu concedo a palavra ao nosso secretário, cumprimentando aí. Eu tenho acompanhado, secretário, algumas falas, alguns momentos, vou, inclusive, participar hoje de um painel junto com o senhor lá na FOPA, e temos visto aí que o senhor tem feito um balanço e medidas importantes para enfrentamento a esse momento do setor, que foi o primeiro que parou e provavelmente o último que retorna nessa pandemia, e que precisa de muitas medidas e criatividade. Por outro lado, a expectativa nossa é que o turismo local, regional, interno, vai ganhar uma força muito grande e que isso possa ser compensado aí por todo esse momento de crise que passamos. Então, com a palavra, o nosso secretário Vinícius Lumertz. Obrigado, deputado Itamar, presidente dessa Igreja Comissão, os demais deputados aqui presentes, nosso líder Carlão, Carla Morando, com quem estive inaugurando obras outro dia, ontem também com o nosso querido Chedid, também inaugurando obras aí, com máscaras aí pelo Estado, e dizer-lhes que concordo com a abertura do deputado Itamar, no sentido de que o momento para nós é muito difícil, mas eu vou, mediante uma explanação, mostrar-lhes que o turismo vai ser parte da solução. Eu vou passar essa apresentação, não sem antes dizer-lhes que também hoje nós temos, agora às 14 horas, mais um webinar internacional, nacional e internacional. Hoje nós teremos o presidente da Associação das Agências de Viagens dos Estados Unidos e da Oxford Economics, que é o braço pensante do WTTC, do Conselho Mundial de Turismo. Nós já tivemos a presidente do WTTC, ex-ministra do México, a Glória Guevara, em outro webinar, e outros especialistas, inclusive da Ásia, de Hong Kong, e o secretário-geral da OMT, Zora Pololikashvili, também já esteve conosco. Ou seja, nós estamos ligados em tudo que está acontecendo, então, se os senhores quiserem participar hoje às 14 horas, nós teremos também acesso, nós vamos estar ali no WTC Sheraton, e teremos também a presença do presidente da COR, Patrick Mendes, do Nagy, presidente da WTC Sheraton, e também do economista Roberto Gianetti, que é da área de
exportação e importação, comércio exterior e nosso conselheiro. Vamos lá. Eu vou passar aqui uma apresentação, até me lembrando do que falou a Glória. O Brasil, segundo a Glória, presidente da WTTC, é a Fiesp do turismo mundial. Nós deveríamos estar entre os 5 mundiais, é a opinião dela. Eu também concordo, escrevi um livro sobre isso, Potência Brasil, Potência Mundial do Turismo. E eu acho que é o nosso papel, sermos o topo do turismo. Como nós fizemos na agribusiness, né? Como nós fizemos na produção industrial, por uma questão de tamanho, eu já conversei bastante com o Carlão sobre isso, por questão de tamanho, nós somos o maior potencial para desenvolver o turismo no mundo, e eu quero dizer-lhes desde já que se o momento é difícil, mas se nós fizermos as mudanças, as reformas, várias das quais, inclusive, estão indo para a Assembleia, nós estaremos melhor daqui a 3 ou 4 anos que nós estaríamos se não houvesse o Covid e que não nos mobilizasse para fazer reformas. Essa é uma realidade. O nível de produtividade do Brasil é muito baixo, o nível de trava para desenvolver o turismo é alto, a consciência sobre a importância do turismo não é alta ainda, e de forma geral, né? E nós temos uma dificuldade de ouvir o que acontece. No ano passado, nós tivemos muitas dificuldades com o DADTUR. Nós herdamos um cancelamento de empenhos até 2011, muito difícil. E tivemos que trazer tudo isso a presente, pagar obras de 11 a 17, e ainda problemas com o final de 18, no período em que nós também tivemos problemas pós-eleitoral, por uma série de problemas que os senhores conhecem. Mas quem fez a economia de São Paulo crescer 5,3% no turismo foi o programa São Paulo para Todos. Por mais importante que seja o DADTUR, foi a busca do trabalho sobre a eficiência da economia que teve o apoio dos senhores deputados. Quando os senhores deputados entenderam que um imposto de 25% de ICMS numa indústria meio, como a indústria do turismo, que incide sobre 33% do custo de botar um avião lá em cima, que, eu repito, é uma indústria meio, não era um bom negócio cobrar esse imposto todo, porque os aviões estavam abastecendo em outros lugares, teve a coragem o governador João Dória, teve coragem o nosso líder, teve coragem a nossa bancada, teve coragem o Meirelles, de corrermos o risco de perdermos 300 milhões de impostos e recuperarmos tudo de volta. E nós recuperamos, porque Está ouvindo o secretário aí? Itamar. O telefone. Oi? Está me ouvindo? Está me ouvindo, Itamar? Agora está. Tinha dado uma travada, secretário. Pode continuar. Eu ia pedir uma carinhosa atenção para as 2 ou 3 frases que eu vou dizer em seguida. O imposto era irracional, 25%. Houve setores que pagaram por isso, o Carlão sabe disso. Mas nós crescemos 5,3%. E houve uma troca do incentivo, porque eles nos fizeram a maior campanha, as aéreas pagaram a maior campanha de publicidade que São Paulo já viu na sua história. Criamos uma marca. Eles comprometeram a ligar aeroportos no interior do estado, 12 aeroportos, botar voos a mais aeroportos que já tinham voos. Se comprometeram com 490 frequências a mais por semana. Nós conseguimos 700. Só o abastecimento trouxe de volta 70, 80 milhões de volta de impostos. E aí a cadeia produtiva ela trouxe todo o resto. O que é mais importante, deputado Itamar e senhores deputados? O CAGED de 2019 nos entregou 50 mil empregos. 50 mil empregos. Nós batemos a construção civil. Isso é o CAGED, então não é invenção nossa. Nem de São Paulo, de ninguém aqui que é a favor do desenvolvimento do turismo. Não tem fantasia. É na veia. Como dizia o Alckmin, emprego na veia. E foi. Por que eu digo isso? Porque tem vários setores que têm benefícios fiscais em São Paulo que não fazem esse tipo de negociação, então, deputados. Nós ganhamos coisas em troca e
fizemos uma medida, propusemos justamente pela metodologia da Oxford Economics, que é o presidente dessa empresa, vai estar hoje aqui no nosso live às 14 horas. Eu digo isso porque nós vamos precisar de todos os centavos para concentrar o nosso desenvolvimento econômico. Então, a troca constante de benefícios entre a sociedade e os setores econômicos vai ter que ficar cada vez mais precisa. Eu faço esse comentário e passo para a apresentação. Eu vou passar voando, porque o que eu considero importante, eu pontuarei pelo limitado tempo que eu tenho. Então, se o meu pessoal puder passar a apresentação, eu agradeceria. Vamos lá, pessoal? Quem é o Guilherme? Está aqui. Então, aí, pode seguir rapidamente, vamos em frente. Eu vou voando aí bem rapidinho. Vocês estão na Assembleia acostumados a... Então, o que nós queremos em 2020? Né? Nós vamos enfrentar a crise, nós queremos proporcionar segurança. Nós já começamos com um programa de mutirão nos municípios. Desde o início, nós trabalhamos com motivação de máscaras, com cases. Nós estamos trabalhando com os nossos municípios desde o início, nessa lógica, na lógica de fomentar a retomada. Estamos fazendo planejamento estratégico e a promoção dos municípios. Infelizmente, o nosso Cidade Tour não tem esse recurso para a promoção. 95% dos recursos da nossa secretaria estão concentrados em obras. Os prefeitos gostam disso, mas agora nós estamos recebendo reclamação de todo o Estado dizendo que precisam de promoção na retomada. E nós tínhamos previsto isso numa mudança do Cidade Tour, que nós vamos apresentar para os senhores, que permita um pouco mais de flexibilidade, e esse é o desejo tanto da Mitesp quanto da Precesp. Por que nós não fizemos? Porque a gestão anterior havia proposto via decreto, e não há como mexer no Cidade Tour, que é lei, com decreto. Mas nós temos que fazer essa promoção aí, nós temos que ter essas condições. Eu estou buscando dinheiro na iniciativa privada, mas é errado, senhores deputados, que 95% de um orçamento de uma secretaria esteja todo concentrado num só programa, sendo que os demais é que comprovarão dar mais retorno no curto prazo, como deram no ano passado. É muito pouco, considerando custeio, salários e tudo, 5% da secretaria para o que é uma secretaria ao turismo em qualquer lugar, ao ministério, e essa concentração muito grande. Então, nós vamos precisar solicitar aos senhores um debate sobre a modernização dessa lógica. E, então, eu sigo porque nós precisamos fazer o que está aí. Né? Isso se faz também com obras, mas não com 95%, 97%, dependendo da conta que se faça ao diluir-se os custos, o custeio e os salários no programa. Aí vai para 97%, 98%. A secretaria é uma mini-secretaria fora esse programa, que é muito bom, concordo, que pode melhorar, está melhorando, mas que precisa ser revisto na lógica do que é o tamanho do PIB. Eu acho que 9,3% do PIB de São Paulo, 9,6% hoje, é o turismo no estado de São Paulo. Então, tá aí, nós crescemos isso tudo que eu falei aqui, crescemos internacionais, mas crescemos 4,9%. E o Brasil caiu. Acho que o Carlão tem que fechar o microfone, Carlão. Querido deputado, seu microfone está aberto, nós estamos ouvindo as suas confidências aí. E a descapitalização vem em seguida, segmentos com inatividade alta, ociosidade alta, né? E as perdas só em abril e maio, 28 bilhões. Nós vamos perder uns 50 bilhões aí para mais esse ano aqui em São Paulo, né? E aí vem o problema. O governo federal, que tem a máquina rotativa do dinheiro, precisaria estar botando mais. Não, os Estados Unidos está fazendo isso, a Alemanha está fazendo isso. É muito lento. As ideias até que são boas. Agora vem o Pronamp, que é muito bom. O nosso programa de crédito está pegando em cavalaria aí, levando isso para o interior. Mas é muito difícil essa travessia, senão vai ser muito difícil, porque o nosso sistema financeiro de apoio aqui em São Paulo é limitado, né? O Nelson está fazendo um grande trabalho. Nós estamos buscando dinheiro de quanto é canto, mas não é suficiente. O governo federal precisaria estar mais forte nessa transição para a capitalização do setor, para essa abertura que começou e cujos protocolos foram feitos na Secretaria de Restaurante e Bares Similares, que vai abrir no Amarelo em São Paulo dia 6, com condições, e à medida que seja amarelo no interior do estado, e nós estamos com muito problema para abrir convenções, feiras, muita dificuldade e parques temáticos, muita dificuldade. A equipe médica está entendendo com muito rigor as nossas propostas, que nós entendemos que tem uma mitigação interessante e útil. Então, esses mutirões nós fizemos, reuniões com prefeitos, um grande volume de prefeitos, aí vocês estão vendo, ou seja, nós não deixamos os prefeitos mites
na mão, sem contato, sem presença, melhorando todos os procedimentos administrativos à distância, como se a secretaria tivesse aberta, até melhor, porque menos viagem, mais resultado. Então, aqui, a equipe nossa interna, aí do Serralha, do Rodrigo, todos fizeram um trabalho muito bom, os funcionários deram mais vigor nesse momento atendendo as prefeituras e esses movimentos de mutirão. Vamos podendo seguir, que hoje nós estamos trazendo as grandes empresas, Ambev e outros, para nos ajudar na retomada do mutirão do turismo. Nós estamos programando e vamos precisar de todo mundo, porque não adianta só uma empresa ajudar o restaurante. Todas têm que ajudar, inclusive os concorrentes, porque precisa de prazo. Antigamente, Carlão, tinha 30, 60, 90, Itamar. Agora é 7 dias. Então, nós estamos pedindo a eles que nos ajudem a flexibilizar. E nós estamos conseguindo um diálogo importante de adesão das empresas para dar fôlego para os nossos setores. Porque com o juro lá baixo, da 2,5% lá na Selic, por que tem que ir lá no cartão de crédito pagar aquela fortuna? Está errado, né? Então, as empresas grandes estão sendo chamadas para ajudar. Podemos seguir, então? Vamos seguir. Até faço um comentário. Quando o Paulo Guedes disse que tem que privatizar o Banco do Brasil, eu não discordo, desde que se desse licença para criar banco em qualquer cidade, como tem nos Estados Unidos, né? Permita que crie-se um banco numa cidade, desde que tenha condições, abra-se uma casa bancária, bom, aí não tem problema. Aí você tem um sistema privado bancário. Agora, a concentração bancária no Brasil, privatizar ainda o que tem de banco público é um erro. Hoje até o Banespa faz falta, porque São Paulo devia ter um monte de banco, devia ter o Banco de Campinas, nos Estados Unidos o Banco de Campinas empresta dinheiro em Campinas, ou não é assim? Né? O Banco de Ribeirão Preto em Ribeirão Preto. Então, o grande problema de crédito é uma discussão que vai além do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos com um modelo de crédito concentrado e errado. Eu não vou ter condições de discutir isso aqui, mas a gente apanha por conta disso, né? E o governo federal teria que ser mais ágil, que é difícil, a gente entende, mas não tem solução, vai ter que botar dinheiro mesmo, e o Pronamp é muito bom. Nós vamos levar o Pronamp no nosso programa de crédito. Está aqui presente o nosso diretor da área, que veio de Brasília, do projeto de crédito, e nós vamos empurrar o máximo possível para São Paulo esse programa. Então, aqui os sistemas de boas práticas, de incentivo que nós criamos para mobilizar os prefeitos, podemos seguir. Agora, nós estamos trazendo as grandes empresas para esse movimento, que é permanente. O programa de crédito, aí estão os números, né? São números bons para tempos de paz? São. Agora, para tempo de guerra, é tudo muito pouco, né? É um esforço que precisa mais e mais e mais. Nós conseguimos dinheiro lá no Ministério do Turismo, trouxemos para cá junto com o Nelson, conseguimos alguma coisa no BNDES, mas não é suficiente. Por isso, nós estamos com a Caixa e o Banco Brasil correndo o Estado a partir de agora com o Pronamp, que tem o seguro da FGI, FGO e do FAMP, do SEBRAE. Então, nós vamos ter condições de chegar para a pequena e média empresa. Média empresa está um pouquinho mais problemático, porque ela sempre fica no meio, e aí é um pouco mais complicado. Seguimos pelo tempo aqui, depois eu posso falar sobre isso aqui. Nós estamos pegando R$1,5 milhão. Eu falo isso assim, fora da imprensa, por enquanto, falo aqui nessa comissão parceira do Desenvolvimento Econômico de São Paulo, R$1,5 milhão nós estamos captando gratuitamente do nosso BID, e para preparar um projeto de $500 milhões, que vai ser o primeiro projeto pós-Prodetur do Brasil. O Nordeste tinha $300 milhões nos projetos Prodetur na média, o Nordeste inteiro. Nós estamos propondo 500 milhões de infraestrutura, etc. Promoção, capacitação dos destinos onde estão os nossos projetos de desenvolvimento regional, nas regiões, rotas cênicas, rotas gastronômicas e distritos turísticos. Então, é esse recurso de quase 3 bilhões ao longo do tempo de reais, seria a novidade com a qual nós queremos pedir o apoio dos senhores, mas que ainda nós temos uma fase anterior, que é primeiro assinar esse R$1,5 milhão e fazer essa projeção. Então, isso leva um pouco mais de tempo, mas é legado. Já no ano que vem nós já estaremos rodando isso. Podemos seguir? Eu estou precisando correr aqui para mostrar as projeções aqui. Vamos lá, pessoal? Vamos lá? Por favor. Secretário, deu um probleminha aqui. Eu já estou abrindo aqui de novo aqui a apresentação. Travou aqui o computador. Isso que nós temos um chefe de gabinete japonês. Imagina se não fosse... Perdão. Wagner Hamashiro. Tecnologicamente, enquanto ele arruma aí, avisa aí, Guilherme. Quer continuar falando, secretário? Ou você prefere aguardar?
Não, eu posso falar, porque eu posso ir adiantando. Então, assim, nós teremos então um modelo de crédito agressivo, mas nós temos que levar a Caixa do Banco do Brasil, porque desenvolve, só o que tem demanda lá dá 2, 3 bi. Né? Então, nós temos que levar esse dinheiro e utilizar, como não tem cota Banco do Brasil e Caixa no Pronamp, quanto mais, e nós estamos reunindo prefeitos, geral e por região, e empresários para eles pegarem esse dinheiro. Esse é o melhor dinheiro que teve na história da micro e pequena empresa até hoje. Nós temos que pegar. Nós temos gente muito boa na Caixa e no Banco do Brasil, são grandes parceiros. Então, a única alternativa que nós temos agora de passagem concreta é essa. Também eu vou voltar aqui só um pouquinho, enquanto a apresentação não volta, a questão da Detour. Nós precisamos criar aí um grupo de pessoas que dê uma olhada conosco nisso aí, né? Lá com o Vignoli, o gabinete do Rodrigo, que é governo, né? De uma interessante. Alô? Estamos ouvindo, secretário. Mas eu não estou conseguindo imagem. Eu vou ter que sair e entrar rapidamente. Oi? Como é que está aí? A imagem está aí, o secretário não está conseguindo monitorar? É isso, Guilherme? Guilherme? Itamar, ele teve um probleminha, ele saiu e está voltando já, ele não estava conseguindo ver a imagem. Isso. Tá bem, Serralha. E eu queria aproveitar, enquanto o secretário não retorna, pedir para os colegas deputados que amanhã nós temos às 10 horas a reunião com o secretário Gustavo Junqueira da Agricultura. E temos também, Flávio, que dia com a secretária Patrícia Ellen? Te pedi isso, foi meia hora. 14, às 10, conjunto. Mas você não vai trazer para eu aqui, o que eu te pedi aqui para mim? E dia 14, que horas? Às 10. Às 10 horas, a secretária Patrícia Ellen, tá? Dia 14, 10 horas da manhã, a secretária Patrícia Ellen, na nossa comissão, e amanhã, às 10 horas, o secretário Gustavo Junqueira. Guilherme, me avisa aí a hora que tiver ok. Já está ok. O microfone do secretário está desligado, mas ele ligando agora já está tudo ok. Então, pode liberar aí. Nós estamos aqui pilotando o nosso tempo aqui. O microfone dele está desligado. Eu peço que Isso, agora deu certo. Ele... Deu certo aí? Eu falei das obras aqui e dos repasses. Nós estamos fazendo os repasses de acordo com o que está contratado, né? Considerando a realidade que nós vivemos do passado que veio a presente, e nós estamos mantendo tudo em dia. Um atraso ou outro pode haver, mas é questão de dias, pelas dificuldades que houve no início, a CPOS, mas está praticamente tudo em dia. Qualquer esclarecimento pode ser feito aqui hoje, podemos seguir. A preparação para a reabertura, então, eu falei aqui, nós estamos com tudo isso aí encaminhado. Eu já mencionei, as dificuldades maiores estão nos eventos B2B, feiras e congressos, e parques temáticos, melhor para restaurantes por enquanto, mas é dia a dia. Hoje nós temos reunião à tarde com os médicos. O plano de comercialização e marketing, nós estamos montando o São Paulo para Todos 2, né? Então, nós queremos fazer campanhas que agora sejam mais voltadas para a comercialização, então, por isso que ele é marketing e comercialização e vice-versa. E nós estamos buscando o apoio das empresas, mas, de novo, isso aqui é um lado capenga da secretaria, porque, de novo, você tem muito dinheiro para a obra, muito relativamente, 95, 97, dependendo da conta, e aí, quando o Santos, ou Guarujá, ou Ubatuba, ou, enfim, Campos do Jordão, ou quem quer que seja, a rota vai precisar agora, a Rota das Águas vai precisar, o Circuito das Águas, vai
precisar. Tem circuito da cerveja, circuito do vinho, tem um Vale do Ribeira, e assim vai, na região de Olímpia. Enfim, todo mundo precisa de promoção, precisa de mobilização, né? E aí tem pouco. Então, a gente vai atrás da iniciativa privada, só que isso é trabalhoso, e não é problema ser trabalhoso, mas é importante você, quando chega para alguém, ter mais dinheiro para botar na mesa para pedir mais dinheiro. É jogo casado, né? E a gente não pode ficar dando... não podemos trabalhar política fiscal o tempo inteiro pensando nisso, né? Com as aéreas, inclusive as aéreas nos devem campanha, mas também estão numa dificuldade. Se elas forem ajudadas pelo BNDES, vai ser tranquilo, senão vai ser mais problemático para a promoção desses destinos e comercialização através do novo digital que nós desenvolvemos. O maior programa digital do Brasil hoje está aqui em São Paulo. Não foi lançado por conta do Covid, mas vai ser, e aí vai ajudar muito a comercialização dos municípios, né? Podemos seguir rapidamente? Vamos lá? Então, esse é o nosso plano estratégico. Nós estamos fazendo um plano estratégico. É muito importante uma secretaria ter um plano estratégico, mas, sobretudo, agora, porque ela desenha os cenários da pandemia, desenha os desafios do turismo, monta uma visão a partir de todas as bases dos municípios, das regiões e do trade, e ajuda a gente a implementar um plano de forma organizada, né? De novo, o problema sempre é a lógica do orçamento, que ela é capenga, mas podemos seguir, né? Vamos seguir rapidamente para respeitar o tempo. O que está acontecendo no mundo hoje? Nós estamos vendo as lives que eu falei. A ideia hoje tem muito a ver com tecnologia, biometria. A gente não sabe exatamente como é que vão ser as exigências, mas nós sabemos que brasileiros, russos e americanos já não entram na Europa agora, né? Nós teremos grandes problemas. Eu vi agora uma matéria, mandei até para o Carlão hoje de manhã, que os chineses estão começando a questionar os suínos, a produção suína brasileira por causa do Covid. Então, é complicado. Bolhas de mercado. De um lugar para outro. Então pode da Inglaterra para a Espanha, pode daqui para lá, para o Brasil, para a Argentina, vai poder. Então, corredores vai ser uma tendência, né? Dentro de um país é mais difícil estabelecer corredores por uma questão legal do direito de ir e vir, né? Mas entre países nós já estamos vendo isso, e estamos vendo advento tecnológico, né? Nós estamos vendo muita... vamos avaliando muitas iniciativas de vários lugares do mundo, criativas, e que poderão nos surpreender, nós não sabemos, né? Quer dizer, esse negócio do novo normal, a qualquer momento pode surgir um aparelho novo. A gente vê, inclusive no Brasil, uma pesquisa em Minas Gerais de aparelhos celulares para medir na hora, instantaneamente, fazer o teste. Vai ficar mais fácil você conseguir fazer um teste no momento, na hora, e isso reverter imediatamente para uma pessoa embarcar ou não, nós já temos mudanças. Então, nós temos que ser otimistas com relação a todo o esforço que está sendo feito no mundo e fazendo a nossa parte. Então, a gente vai fazendo a nossa parte, um olho no peixe, outro no gato, um olho na missa, outro no padre. Nós temos que cumprir as nossas obrigações e ficar ligado no que tem de moderno, vacinas, tudo isso, né? E entendendo que nós não sabemos tudo sobre esse vírus e ninguém mais sabe no mundo muito mais do que nós até agora podemos seguir, com turismo de proximidade, roteiros, tudo isso nós estamos construindo, e os chamados projetos âncora, que eu quero concentrar mais uns minutos aqui, que tem a ver com a Assembleia. Vamos lá? Atração de investimentos. Por que atrair mais investimentos? Porque nós não temos poupança suficiente no país como um todo, né? São Paulo tem, mas às vezes não tem know-how. Então, quando a gente diz o seguinte, o projeto de distrito turístico, que é o número 2 aqui, PL em tramitação na Casa Civil para envio à LESP. Vocês sabem de quando é o projeto de distrito turístico do Brasil? Da era do Médici, que nunca foi regulamentado. Nós transformamos esse projeto em Brasília. Enquanto isso, a Célia transformou aqui também na Câmara, junto com as mesmas entidades de parques. E hoje nós temos um já aprovado para criar esse movimento de distritos turísticos, de parques temáticos, parques naturais, cidades históricas. Por que isso? Por que é importante esses distritos turísticos, né? Porque nós somos grandes consumidores de parques temáticos e no turismo de proximidade nós temos que trazer esse investimento para cá. Até a França fez isso, levou Disney para lá. Falando em Disney, tem 3 na China. Mas os parques temáticos explodiram em todos os lugares, inclusive em São Paulo, com dificuldades, que é o caso de Olímpia, que está recebendo o Museu do Automóvel, o Museu de Cera, o Museu lá dos dinossauros. Mas há 20 anos não nasce um parque temático. Então, no período do Temer, o que nós fizemos lá? Nós tiramos os impostos de importação. Isso é um passo. O outro passo
é o que nós temos aqui para criar esses distritos com um licenciamento mais fluido, né, com uma discussão sobre entradas e saídas de rodovias licitadas que permita, por exemplo, no caso aqui do Serra Azul, fazer um polo que saia desses 10, 11 milhões de visitantes que eles têm ali, naqueles ativos, e nós possamos passar para 30, 40 milhões, porque isso vai ajudar o aeroporto, vai ajudar a ferrovia. Tudo isso tem que ser integrado. Né? Nós tínhamos políticas de distritos turísticos industriais. O que nós estamos fazendo aqui é fazer o que o México fez, que os Estados Unidos fez, a Malásia fez. Inclusive, futuramente, se nós tivermos aprovação de cassinos integrados em resorts, nós poderemos ter 1 ou 2 empreendimentos aqui de 3 ou 4 bilhões de dólares. Né? E aí nós teremos um outro patamar para shows, para eventos. É uma discussão que não está aqui em distritos turísticos. Não está, porque depende de outra discussão, mas eu já quero colocar na mesa, porque isso envolver os parques naturais também e outras potencialidades, como cidades históricas que receberão tratamento. Isso vai para a Assembleia. O T-Land São Paulo Politurismo também está na Casa Civil e segue para aí. É um projeto que monta uma parceria ali com o Penido na privatização T-Land, Terra do Turismo, né? Esse conjunto, e nós recebemos, nós somos os concessionários hoje, tem lá 2,5 milhões de pessoas visitando o seu centro, então, com a privatização do zoológico e do Jardim Botânico, então, nós teríamos um centro aqui funcionando, um outro patamar. Tem várias questões técnicas, eles têm depositado 70 milhões da compensação que nós poderíamos usar para aquela rodovia que está entre as duas coisas, e esse politurismo é a transformação da nossa antiga Secretaria de Agricultura, no maior centro de tecnologia, capacitação local, dual nas empresas, né, e online do Brasil e do mundo, com o apoio do WTTC, eu falei anteriormente, da OMT, Organização Mundial do Turismo, cujo secretário-geral está pronto para vir ao Brasil a hora que nós tivermos isso aprovado, porque nós vamos ter um polo turístico, um polo tecnológico, um polo de educação, tudo junto, né? Sem nenhum custo para nós, né? Apenas com a proposta de alongamento da atual concessão, como das rodovias, já com parecer da PGR, Secretaria de Governo, dentro de uma parametrização que eu estou adiantando para os senhores, por serem comissão econômica, que vão receber isso lá na frente, pela total transparência e pela inteligência da equação. Essa empresa é a maior do mundo, investiu 400 milhões ali, e tem 70 milhões reservado ainda, que nunca foi apropriado, nunca foi localizado. Nós gostaríamos de localizar ali mesmo, nesse projeto conjunto, e nós passaremos a ter a maior área verde, maior que Ibirapuera, acessível a turismo, acessível a moradores, com uma alternativa verde, com muita atração, inclusive no politurismo, com atração de turismo virtual, de visitas a parques naturais de forma virtual, enfim, tudo tem a ver com produção cinematográfica, imagem, tudo isso serve ao turismo. Rotas cênicas, nós já aprovamos o Conselho de Secretários, as primeiras rotas cênicas, ainda que nós estejamos programando 5, 6 regiões hoje, mas a primeira já está com os anteprojetos prontos, e aí são as rodovias, 6 rodovias no Vale do Ribeira, para iniciar, que terão paradouros, que terão locais para comercialização de produtos regionais, terão toda uma infraestrutura de visitação e coligação com os parques, ou seja, de rodovias onde não tem nada para fazer, nem para ver, para rodovias onde tem muito para ver e muito para fazer. A rodovia como meio. Isso é comum em outros países. A grande pesquisa que foi feita pelo especialista que nós trouxemos pela FIA-USP, que é a nossa parceira, visitou vários países, mas nós estamos olhando muito para o modelo do Chile, mas principalmente o modelo da Noruega, que inclusive tem pousadas lá dentro e tudo que nós teríamos que ter aqui também, porque o último hotel que nasceu num parque temático, parque natural no Brasil, foi em 1950, em Foz do Iguaçu. 50. O último cassino que nós tivemos também foi nessa época. Então, o projeto de distritos turísticos é da década de 70, de 73. Então, se nós pensarmos em muitas áreas, nós evoluímos. Nós queremos ser parte da OCDE, mas tudo que eu falei tem na OCDE, não tem aqui. Tem dificuldade para fazer uma marina, para licenciar, tudo que é difícil aqui, os países da OCDE não são assim, né? Só num parque natural da Nova Zelândia tem 4 milhões de visitantes.
Os Estados Unidos têm 300 milhões de visitantes em parques naturais, o Brasil tem 12. Nós temos 3 vezes mais cobertura de vegetais e mais biomas. Isso já conta toda a história. Eu repito muito isso, porque basta dizer isso. E aí a gente entender que no pós-Covid, o turismo de natureza será forte, né? Se nós pensarmos aqui numa metáfora, uma comparação, se São Paulo fosse Nova York, a Costa Rica seria o Vale do Ribeira e o Havaí seria o litoral norte. Nós mandamos fazer vídeos sobre isso para mostrar para o mundo inteiro. O nosso stopover que nós lançamos, os canadenses começaram a vir a São Paulo, né? Jornalistas conhecer e agentes de viagem para conhecer o litoral norte. Por quê? Porque em Nova York você precisa voar 10 horas para chegar no Havaí. Aqui você vai de carro ao Havaí. Tem melhores surfistas, até, diga-se hoje, do que o próprio Havaí. Os nossos são melhores. E o Vale do Ribeira é a nossa Costa Rica, são 100 e tantos quilômetros de Mata Atlântica de frente para o mar, com rios, montanhas, serras e até acesso a cânions. Quer dizer, nós temos tudo. E aí é preciso estruturar isso, porque estruturar isso significa que daqui a 3 ou 4 anos nós estaremos melhor se nós não tivéssemos feito isso motivados pela necessidade da Covid, que vai ser a nossa motivação. Nós estamos fazendo um prêmio de turismo do futuro, né? Junto no Politurismo, é um prêmio já do Politurismo, das grandes entidades, para começar a indicar o caminho da juventude, da moçada, para onde eles têm que ir. Aqui tem milhões e milhões, eu já fiz essa trajetória em Santa Catarina, fui implementador do Parque Sapiens lá, do Parque de Games, da incubadora, isso tudo na minha vida pregressa, né? Só que agora é diferente, nós vamos fazer isso só para o turismo, vai ser o único no mundo nesse tamanho. Já tem outros, como a Calua, que são mundiais, mas assim, do tamanho nenhum país, nós vamos ser o maior do mundo e com o apoio das entidades internacionais. Vamos seguir? Rapidinho, falta pouco. É para ir lá? Entrou, tem gente com o microfone aberto. Modelagem para permissões de turismo sustentável em parques naturais. Nós estamos ajudando o PNIDO lá no Parque de Anchieta e Ilha do Cardoso. Quer dizer, tentando botar mais turismo dentro, mais sustentabilidade econômica, que é o primeiro item da sustentabilidade, é o econômico, né? A cooperação técnica com o BID, nós estamos para assinar esse R$1,5 milhão para fazer o programa, rotas gastronômicas está em desenvolvimento, mas tem que voltar uma, vocês pularam uma aí, vamos voltar aqui, né? O Distrito Turístico do Itaim Bibi, os empresários estão topando pagar toda a distância de alagamentos de calçadas, como tem ali no Nino, né? Todo o quadrilátero entre a Juscelino, a Faria Lima e a 9 de Julho, tudo aquilo pode ser um quadrilátero muito focado em restaurantes, turismo, gastronomia, porque o que aconteceu? Diminuiu o tamanho da moradia, aumentou a quantidade de escritórios, hotéis, né? E restaurantes. Então, você precisa adequar o urbanismo. O urbanismo é o grande aliado, inclusive, isso, unidade, nós temos que ter mais recursos para ajudar os municípios no urbanismo. Às vezes, você vai a uma cidade turística, ela tem muita boa vontade, mas ela não tem um plano estético que faça com que você queira ir lá, né? Então, é preciso ajudar. Nós estamos fazendo isso aqui no Distrito Turístico de Itaim, com a Prefeitura, com o Chucre, e desenvolvendo um projeto no centro de São Paulo também. A ideia, no centro de São Paulo, está sendo negociado, já aprovado pelo prefeito, pelo governador, pelo vice, é fazer com que os ativos que nós tenhamos lá, todos funcionem, os ativos imobiliários, todos funcionem para capitalizar o próprio projeto do centro. Não fazer mais essa dissipação de recursos, né? Vende um imóvel, põe no caixa e o centro de São Paulo continua do jeito que está. O centro de São Paulo precisa de um veículo capitalizado, de caráter permanente, né? Público-privado ao longo do tempo, pode começar público, isso nós estamos discutindo, depois ele pode ir alienando cotas, mas o nosso prédio, por exemplo, foi um hotel, o Hotel Palace. O Hotel Palace foi construído foi projeto do mesmo arquiteto do Hotel Copacabana Palace. É ótimo que seja a secretaria minha e lá do Junqueira, a nossa toda aqui, tudo bem, agora, mas não é o papel, né? E onde for, até a secretaria do você lá da educação, ele topa sair para que tenha um projeto lá de um grande museu, hotel, o que quer que seja, né? Mas esses dinheiros que forem alienação, nós temos 1 milhão de metros no centro, sob o governo do Estado. A prefeitura tem uma loucura de metros quadrados. Tem o prédio do Correio, que é o governo federal.
E o que foi feito até agora foi tudo muito espaçado, foi muito picado. Não tem como fazer picado a abordagem de um centro de cidade do tamanho de São Paulo, que é o último centro de cidade do mundo, cujo megativo, né, pode se valorizar em 120 bilhões de reais. Por quê? Porque o metro quadrado vale 4, 5 e ele teria que valer 20, né, 15. Né? Que seja 10 de valorização, com 12 milhões de metros no quadrilátero que nós medimos, a valorização é absurda. É absurda. E aí, assim, mas e a área social? Bom, do couro sai a correia. Tem que escrever lá que uma parcela disso vai para a área social. Sim, mas qual é o projeto? Os melhores. Né? A gestão tem que ser eficiente. A gestão ela tem que colocar... eu não estou querendo uma estatal, nós estamos querendo uma outra coisa, mas eu uso o panorama da estatal para clarear. Imagina o seguinte, imagina o saneamento de São Paulo sem a estatal de saneamento. Né? Imagina a história do saneamento de São Paulo se tivesse sido feito por uma secretaria. É isso que nós estamos fazendo no centro de São Paulo. Achar que uma secretaria vai fazer, né, o que uma secretaria teria feito melhor que a Sabesp. Não é possível. Não é possível. Não tem os salários, não tem a continuidade administrativa, não tem um conselho próprio. Não funciona. E a área imobiliária, turística, de desenvolvimento urbano, social, econômico, não funciona da maneira como nós vimos fazendo. Faz uma obra aqui, faz uma obra aqui, faz uma obra aqui, faz uma obra aqui. Não funciona. Eu falei já muito com o Kassab sobre isso, com o Rodrigo sobre isso. A nossa proposta é diferente. Se o prefeito fosse mais rápida, nós estaríamos na frente. Veio o Covid, acabei de trocar uma mensagem com o Rizek agora, eles são atrapalhados lá, falta assinar uma documentação, e aí nós vamos ter um mega empreendimento no centro de São Paulo, porque o ativo fixo já está lá. Os metrôs, você não tem metrô na Berrini, você tem metrô no centro. Você não tem praças na Vila Olímpia. As praças estão no centro. Você não tem história, não tem prédios, não tem beleza arquitetônica, histórica, não tem o valor intangível, não tem... Entenda assim, ó, uma cidade que você não possa ir ao centro e ver o rio não é uma cidade civilizada o suficiente para o interesse turístico. Você não iria a Paris se o rio tivesse despoluído, se o centro tivesse com problemas, ou a Londres. Mas eles fizeram isso, eles não tinham isso. Eles tiveram que fazer, nós temos que fazer. Então, o rio é outra situação, a despoluição do rio, mediante o saneamento feito, de novo, pelo PNIDO e pela Sabesp, comando forte do governador e do Rodrigo, 1,5 bilhão de investimento. Por quê? Porque esse PIB é o PIB do bem, esse é o PIB da economia boa, economia da vida. Porque você vai despoluir, vai sanear uma região com 3 milhões de habitantes e vai ganhar um rio limpo para toda a cidade, navegável, com bares, restaurantes, a partir da usina da Traição, o projeto está sendo feito, aquela região enorme, de 6 mil metros quadrados, cheia de torre de alta tensão, que vai ser segregado para 600 metros, que é possível, sobra toda aquela área, tem parques e coisas desse tipo. Nós vimos o que aconteceu com o Parque do Povo, o quanto foi bom. Né? Mas o rio é vital. Né? Então, fazendo a coisa certa no saneamento, nós ganhamos uma mudança de patamar do turismo enorme. Nós já temos mudanças em São Paulo que fazem que São Paulo, a cidade e proximidade de natureza e mar que nós temos, seja uma das melhores cidades do mundo, que pode ser a grande estrela do terceiro milênio. Isso eu não tenho dúvida, porque as outras grandes cidades serão repetição. Nós melhoramos a segurança, caiu os índices de 70, quase 70 assassinatos por 100 mil habitantes para 6. Nós estamos no patamar de Nova York, nós podemos descer até. Né? Então, isso já é conquista. A cidade em si é muito dinâmica, tem muita arte, tem muito evento. Né? E nós vamos recuperar pós-Covid, e no pós-Covid nós podemos estar melhor se nós fizermos as reformas. Então, podemos seguir, eu estou terminando, ninguém me avisou dos 3 minutos ainda, antes de eu terminar, não sei, estou perdido no tempo aqui, vamos lá. A modelagem para PAC, a recuperação do PIB, as obras gastronômicas que estão em desenvolvimento, inclusive buscando parceria privada, de novo, por falta de recursos, está tudo localizado numa outra área. Vamos lá, seguindo rapidinho. Obrigado. É isso aí. Obrigado, Itamar. Obrigado, presidente. Obrigado, deputados. Desculpa se eu passei o tempo. Obrigado, secretário. Agradeço aí a sua prestação de conta, a apresentação. Queria deixar já, quem quiser fazer uso da palavra agora, após a apresentação do secretário, eu peço que se inscreva pelo chat. Por favor, aí, através do chat, eu vou ver se já tem alguma inscrição, e, na sequência, quem tiver interesse dos colegas deputados. E eu queria, secretário, antes de passar para o primeiro,
como que se existe alguma questão em andamento com relação à possível ampliação da base dos municípios de interesse turístico. Eu sei que lá atrás tínhamos aí uma perspectiva aí de que os 140 pudesse ir para 180, 210, enfim. Se é viável, como é que caminha essa questão, e se junto com isso tem uma possibilidade de ampliar um pouco as distâncias. Claro que sempre preocupado com a questão orçamentária, tem que ter uma tratativa aí. O Carlão vive isso junto com a gente aí desde os primórdios, aí viveu bastante, vive isso. O que poderia ser feito nesse sentido, num diálogo nesse aspecto? Fora isso, eu sei que começou a tramitar aí, o senhor retomou a tramitação dos projetos de lei de iniciativa dos colegas deputados de novos municípios de interesse turístico, e o que eu peço é aquela interpretação. Nós temos sempre o seguinte: não é porque nós já temos os 140 municípios de interesse turístico que a Assembleia não pode aprovar mais, a Assembleia pode aprovar mais 100. O que vai acontecer com esses outros 100 novos aprovados é que eles vão ficar ali aguardando um ranqueamento. Se num novo ranqueamento eles vão entrar entre os 140 ou não, ou num plano ampliado que o senhor vem apresentar, é uma outra situação. Mas, para que não fique aqui a minha colocação apenas, eu já vou verificar e passar a palavra aqui. Deixa eu ver aqui as inscrições. Quem está, Flávio, o primeiro inscrito? Deputado Sérgio Vitor é o primeiro inscrito. Eu já passo a palavra para o deputado Sérgio Vitor. Secretário, para que o senhor possa, após a colocação dele, completar com a minha e a dele aí essa primeira resposta. Se entendermos pertinente, se o senhor entender que dá para ir juntando, eu até gosto, mas aí eu quero consultar os colegas, que eu não quero fazer por minha conta. Da gente fazer as perguntas, o secretário anotar e fazer uma resposta única, mas se vocês quiserem diferente, vamos ouvir o Sérgio Vitor e avaliamos depois a pergunta do Sérgio Vitor, e depois eu já vejo quem é o próximo inscrito. Com a palavra, deputado Sérgio Vitor. Obrigado, senhor presidente Itamar Borges. Cumprimento aqui o secretário Vinícius Lumertz. Prazer conversar com o senhor novamente. E cumprimento também toda a sua equipe. E sempre que a gente precisou, a gente teve total disponibilidade deles e sempre nos atenderam muito bem. Secretário, a sua apresentação muito bacana. Desde a primeira conversa que a gente teve, eu vejo, né, você é talvez um dos principais entendedores de turismo aí do país. E, bom, gostei bastante dos projetos de vocês, né? Vindo da iniciativa privada, o que eu tenho dificuldade é entender prazos. Eu entendo que no poder público a gente tem um desafio enorme de tirar o projeto do papel. Eu vi que vários estão em andamento, PL em análise. Você conseguiria passar para a gente uma perspectiva de quando esses projetos começarão a ser implementados, ou quando que chega aqui na LESP para a gente votar alguns projetos de lei que você sugeriu? E queria na verdade, só queria ter essa perspectiva, né? Porque a gente está já no passado 1 ano e meio de mandato. Eu adoraria que a gente conseguisse ajudar vocês a tirar todos esses projetos do papel quanto antes. E queria aqui só fazer um desabafo em nome dos donos de bares, de restaurantes, hotéis e pousadas aqui do estado, que eles estão numa situação extremamente complicada. Você já falou de crédito, que não é... Talvez o Estado não tenha condição de atender a todos, obviamente, mas a gente precisa olhar com mais carinho para esse setor, para essa categoria que empresa fechada não toma crédito, né? Daqui a pouco a gente não vai ter mais tanta empresa aberta para a gente continuar a implementar todos esses nossos projetos. A sua equipe nos atendeu e levou o pleito deles para a equipe Centro de Contingência, lá, Coordenação da Saúde, mas a gente precisa repensar e revisar. Eles têm protocolos de segurança, têm protocolos de saúde para poder retomar de uma maneira segura aí o quanto antes, para a gente evitar uma quebradeira ainda maior no setor. De novo, parabéns pela apresentação e pelos projetos. Agradeço novamente a sua equipe, sempre solícita, e gostaria não só de ouvir, mas de também, se possível, seja, contar com a gente para ajudar a tirar esses projetos do papel o quanto antes. Obrigado. Obrigado, deputado Sérgio Vitor. Secretário, eu queria solicitar que a sua apresentação pudesse ser disponibilizada
para a comissão, para que nós pudéssemos encaminhar para os colegas deputados, membros da comissão, e outro colega que, porventura, solicite. É o primeiro pedido que eu te faço. Consulto se mais algum colega deputado pretende fazer alguma colocação ou pergunta, ou se podemos já ouvir aí as duas questões colocadas para o secretário e alguma outra abordagem que ele queira fazer. Reforçando que a inscrição deve ser pelo chat, e eu vi que o Paulo Fiorilo está solicitando. Você que solicitou pela ordem, deputado Paulo Fiorilo? Alguém? Não. Então, eu passo a palavra, então, para o secretário que possa falar sobre esses dois pontos abordados e se vai poder disponibilizar a apresentação. Bom, vamos lá. Disponibilizada a apresentação, claro, já está à disposição. Senhor presidente, o senhor me ouve? O deputado Paulo Fiorilo, eu estava te ouvindo. Senhor presidente. Fala, deputado Paulo Fiorilo, pois não? Pois não, deputado Paulo Fiorilo? A sua internet aí está um pouco... Oi, pois não, Fiorilo? Oi, Fiorilo. E agora, melhorou? Melhorou. Senhor presidente, não, desculpa, eu queria fazer duas perguntas. Sua internet não está legal aí, Fiorilo. Ao secretário, se for possível, sabe, e se puder, eu faria as minhas 2 ou 3 perguntas rapidamente para que a gente pudesse concluir. Tá bem. O secretário, se o senhor permitir, como nós estamos... Vou mudar a minha conexão. Dá para fazer a junção de mais uma pergunta, secretário? É possível? Sim. Fiorilo, por favor, Fiorilo, pode fazer, mas a sua internet está ruim, amigão. Fiorilo, ao microfone, seu microfone. A minha internet está muito boa. Repara como ela melhorou bastante. É porque eu saí da CPI, estava no celular, então eu queria pedir desculpas, porque tive que acompanhar, assim como o líder do governo, 2 atividades concomitantes. Mas eu serei breve. Secretário, basicamente 2 questões. Primeiro, obrigado pela presença. E eu considero, como já foi dito aqui, tanto pelo senhor como por outros parlamentares, o setor de turismo como o setor de cultura são os 2 setores que entraram primeiro na crise e possivelmente serão os últimos a saírem dela. E por isso, eu gostaria muito de ouvir o senhor. Eu já vi a apresentação, pelo menos uma parte, mas eu tenho a impressão, e vou insistir nisso, que tanto o turismo como a cultura, no pós-pandemia, eles poderão, com certeza, ser espaços de geração de emprego e renda. Mas, para isso, na minha opinião, é necessário que o Estado, pelo menos nesse primeiro momento, tenha um papel muito maior do que a iniciativa privada, buscando criar mecanismos para que haja, a partir dos municípios, a geração de emprego. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar aqui para o senhor, para que o senhor pudesse avaliar se eu estou trabalhando com uma premissa equivocada. A segunda questão diz respeito ao orçamento do senhor, que na exposição o senhor já fez uma referência, falando das restrições orçamentárias, e eu entendo. Então, eu gostaria muito de ouvi-lo, porque ao observar o orçamento da secretaria, secretário, primeiro, o senhor tem um orçamento muito aquém do que era necessário para os desafios da pasta do senhor. Segundo, que ao observar a execução orçamentária, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, a dotação do senhor é de R$ 545.637.726. Foi empenhado, até agora, R$ 67.142.633,18 e foi pago R$ 43.163.551,10. Se considerarmos que nós temos um orçamento de 545,
O valor pago até agora é menos de 10%. Nós estamos já entrando em julho, metade do orçamento, portanto, poderia já ter sido empenhado e gasto, a não ser que haja por parte do governo do Estado uma orientação de que parte dos parcos recursos da Secretaria serão remanejados ainda para outras pastas. E, por fim, não menos importante, eu não vi, mas se o senhor já fez, eu retiro, qual é a previsão de queda do turismo em São Paulo? O que é possível esperar de diminuição para esse período da pandemia e da pós-pandemia? Senhor secretário, muito obrigado. Peço de novo desculpas ao presidente por ter que fazer dessa forma. Eu espero que o senhor entenda e eu procurei ser breve nas minhas 3 observações. Depois, se precisar, eu volto, se o senhor me permitir. Obrigado, deputado Paulo Fiorilo. Já devolvo, então, a palavra ao secretário Vinícius, para que possa falar, então, aí sobre as abordagens que foram trazidas. Eu vou fazer a sequência de respostas, mas eu já vou pedir para o Guilherme preparar a resposta orçamentária dos empenhos, principalmente do DAD, porque, como eu disse, isso aí é tudo DAD, praticamente. O tamanho da secretaria fora o DAD é de uma pequeníssima secretaria de turismo. Nós temos uma emenda de 20 milhões aí, essa sim, como foi no ano passado, que faria diferença, porque o que não é DAD, o Guilherme vai dar os números exatos aí. Guilherme, o que não é DAD é o orçamento de quanto? O que não é DAD, não é DAD. O que não é DAD não é custeio, não é salário. Quanto é que dá? É um orçamento da secretaria, total de área finalística seria de 15 milhões de reais. Bom, então o tamanho da secretaria, do programa, como é que chama? Finalísticos. Mas tem um nome aí, o programa... O nome antigo. COTUR, né? É o chamado COTUR, antigo COTUR, unidade orçamentária, que hoje é tudo isso que eu falei aqui, né? É 15 milhões de reais. Esse é o orçamento, esse é o tamanho da secretaria, menos obras. 15 milhões para um PIB de 9,3% do Estado de São Paulo. 15 milhões é um orçamento, para vocês terem uma ideia, a secretaria lá do Ceará é 250 milhões, né? Tamar, travou. Eu estou vendo. Mas, se eu puder, só... Ele travou ali, ele falou que a Secretaria de Turismo do Ceará é 250 milhões e aqui é 15, o que sobra. Não, mas o Rafael está ouvindo a gente? Quem que é o assessor que falou? Foi o Rafael? É o Guilherme, sou eu, deputado. Guilherme, cadê seu vídeo, Guilherme? Cadê? Meu vídeo está aqui como ativado, mas não aparece a imagem. Não sei se é o Zoom ou é um problema aqui do meu computador. Já achei o Guilherme aqui. Já achei. Pode falar então, Guilherme. O secretário voltou. Já voltou. Depois nós podemos perguntar. Ok. O Guilherme está preparando ali a numerologia, mas eu já adiantei para vocês que essa questão para nós é muito importante, deputado Paulo Fiorilo. Eu já adiantei que o nosso peso fora obras é 15 milhões. Então, e 20 milhões de uma emenda que está aí, que nos ajudaria a fazer campanhas e tudo nessa retomada, que não veio. Tá? Nós estamos cancelando as feiras internacionais e tudo, focando na nossa inteligência para fazer os projetos que nós estamos dizendo aí. Quer dizer, tem programas aí de milhões que estão sendo feitas em outras secretarias pela nossa inteligência, né? Então, quem vai fazer lá as obras da rotas cênicas vão ser em secretarias, mas nós gastamos em fazer os projetos, né? E vai realizar. Municípios do DAD. Esse campo é naturalmente politizado. O município, quando vira MIT ou vira instância, ele ganha um patamar estratégico. Ele precisa cumprir uma série de atributos de Conselho Municipal de Turismo, de plano municipal. Isso tudo é muito bom. Isso ajuda. Eu acho que falta muita assessoria para a secretaria na área de urbanismo. Nós não temos dinheiro para isso, está focado no DAD, na área de comunicação. Então, uma mexida no DAD deveria, na minha opinião, ser uma mexida na inteligência e não em juntar mais municípios para dividir o mesmo dinheiro, que é o que tem sido feito paulatinamente. Como a arrecadação da base de arrecadação das instâncias, que está sendo distribuído para MIT 1, MIT 2, as duas fases, que viria uma terceira fase agora, como a arrecadação desses municípios vai cair, é lógico que o negócio vai ficar pior, né? Não vai ficar melhor. Eu acho que
cabe aqui eu me dirijo também ao Carlão, cabe aqui um entendimento, a gente criar entre governo e Assembleia, até porque nós temos os prefeitos, um entendimento do que seria esse modelo. Nós temos teses para isso, prontas, né? E aí eu acho que tem a questão de prazos. O deputado Sérgio Vitor pediu os nossos prazos, nós vamos, então, enviar esses prazos para vocês, são os nossos prazos, não agora, porque nós precisamos verificar um pouco ali na Casa Civil, quando é que sai da Casa Civil, porque, basicamente, o que está indo para aí está saindo da Casa Civil. Nós já fizemos muitas reuniões para esses projetos ao qual nos referimos aqui, Politurismo, T-Land e distritos turísticos, por exemplo. Rotas cênicas também está indo. Rotas cênicas, nós vamos pedir para os senhores que, daqui para frente, só se reforme, só se construa ou só se duplique uma estrada se ela tiver acoplado a um projeto de rota cênica. É necessário isso. Então, se você vai fazer uma reforma de uma estrada que vai, sei lá, para Brotas, por que ela já não na reforma já não é feito o local para o parador, para comercialização de produtos e etc, etc. Isso também vai. Então, isso tudo nós vamos mandar os prazos. Bares e restaurantes. Os protocolos foram feitos em conjunto. Eu conheço o setor, porque eu já fui sócio de mais de 10 negócios nessa área, como sócio proprietário. Não como operador, mas como sócio proprietário. E eu conheço bem o ramo, e aqui nós fizemos os protocolos junto com a Brasel, com o Sindicato de Bares e Restaurantes Similares, lá do Edson Pinto, com a ANR, fizemos juntos, em conjunto. Agora, então, São Paulo está abrindo, com dificuldades, vai abrir no amarelo, dia 6, e aí, à medida que o interior fica amarelo, isso vai acontecendo. Esse problema não é do Brasil. Na Europa, muitos fecharam, ou muitos já conseguiram reabrir. E, antes de falar de crédito, e antes de falar dos protocolos que já estou falando, nós vamos ter problema, eu já falei aqui também, em congressos, feiras e outras atividades. Parques temáticos também. E nós estamos tendo dificuldade com o convencimento da classe média. Mas esse problema, assim, se na Europa agora, por isso essas conversas internacionais aí, se na Europa o verão for bem, isso é um bom indicativo para o nosso verão aqui. O verão está para 40% do verão normal. Se for bem e não houver uma segunda onda causada pelo verão, nós teremos boas perspectivas. Do contrário, o melhor quadro, que seria o quadro europeu, que é parecido com o brasileiro, porque na soma dos países europeus há muitas mortes, há muita contaminação, nós teríamos uma perspectiva um pouco diferente. O que já está se desenhando nos estados do Sul e do Sudeste, como Minas Gerais, fechou Belo Horizonte. Então, nós já vimos a sanfona acontecer em Curitiba, em Florianópolis, e aí isso é muito preocupante. Sobre crédito, eu estou botando fé no Pronamp. Acho que nunca teve uma linha de crédito tão bem desenhada para uma situação como essa, porque ela é totalmente garantida pelo FGI, FGO e pelo FAMP, um cobre o outro. Não sei se os bancos vão emprestar nessas condições, então fracas performances de bares e restaurantes. Nós estamos dialogando diuturnamente, nós temos um grupo chamado Mutirão da Retomada de Restaurantes, com a participação da Ambev, com a participação das grandes empresas como Diageo, que é vendedora para essa área, Três Corações, Café, nós estamos lá, mobilizando, buscando alternativas. Mas aqui nós vamos precisar do governo federal mais ainda do que nós temos aqui. Nós temos uma limitação na Desenvolve, nós estamos com mais pedido de crédito lá do que o dinheiro capaz. O papel do Estado, isso já responde junto com o Fiori. Lógico que o papel do Estado tem que aumentar, né? Não há dúvida. Existe um momento... Keynes era um liberal. Keynes sempre foi liberal. Mas o liberalismo de Keynes é um liberalismo dos equilibrados, né? O liberalismo daqueles que pensam, como eu disse aqui, se pode desestatizar um banco, se liberar a economia para que tenha 5 mil bancos, 3 mil bancos, 2 mil bancos, e um sistema saudável para isso, né? É possível que seja assim, né? Então, o que nós vamos fazer daqui para frente, enquanto modelo econômico? É certo que a mudança no PIB ela vai acontecer dentro do PIB. Coisas acontecerão que ensejarão, por exemplo, esforços como esse do Rio Pinheiros, onde você vai e despolui e liga, faz um grande projeto sanitário que beneficia 3,3 milhões de pessoas, ganha turismo, ganha vida e ganha cidade. Essas equações, eu acho que é o papel do Estado, né? É nova equação, pensando não mais
em caixinhas. Por isso que eu não concordo com essa ideia de pensar o dado. Só aumenta o número. Pensa global, pensa o novo, pensa uma nova forma, pensa em regiões, pensa como uma região pode se beneficiar mais de turismo, de fluxo de turismo, porque isso é diferente de só pensar eu quero a minha obra, é diferente. Então, nós precisamos mudar o patamar da consciência do problema. E aí ter 15 milhões para desenvolver, fora o DAD, o turismo de um estado, cujo PIB de turismo é quase 10% do PIB geral, é pouco. Isso eu gostaria de colocar para vocês, e deputados, e vocês disserem para mim, Vinícius, isso é um problema. Eu tenho uma emenda de 20 milhões que no ano passado a gente botou para a mídia, para a comunicação, para a marca, levantamos isso, chamamos as aéreas, mostramos que éramos parceiros. Hoje eu converso com as grandes empresas e eles perguntam, a gente põe, vocês põem quanto? Nada. Por quê? Porque o dinheiro está todo no DAD e nós queremos mais. Né? E agora nós vamos ter menos orçamento. Agora vocês já sabem que chegou o Mauro Ricardo, novo secretário de Planejamento, que tem a tendência a cortes. Né? Nós vamos tentar sobreviver a esses cortes. Então, é uma tendência contrária à lógica padrão de dizer assim, eu sou MIT, eu não sou MIT, eu quero ser MIT. Eu não sou instância, eu sou instância. Sim, mas tem uma crise orçamentária brutal que vai atingir as instâncias que são a base de cálculo. Ela vai cair. Eu vou dividir o mesmo dinheiro? Não, mas eu não quero conversar sobre turismo. Eu quero conversar, desculpem a franqueza, eu quero conversar sobre o meu dinheiro da obrinha do DAD. É assim. E eu falo obrinha não é por mal. As obras são ótimas. Eu fui 2 inaugurações fantásticas. Ontem eu fui uma inauguração emocionante de um colégio que foi transformado num centro de arte, enfim, maravilhoso, é obra do DAD. Eu não estou deixando de ter orgulho disso. Mas eu preciso levar turismo para lá também. Nós precisamos fazer um planejamento para lá, de urbanismo para embelezar a cidade. Tem coisas que precisam ser feitas para integrar a região em polo turístico, de seminários de comercialização, uma série de coisas que precisam ser feitas para levar gente. São Paulo tem gente. Então, o papel do Estado vai mudar. E aí, em última análise, o maior papel do Estado que tem que mudar é na política monetária. A política monetária tem que ser expansionista, tem que aumentar a base monetária, tem que ampliar os recursos na economia e ver o que vai acontecer depois que houver inflação de demanda. Você primeiro salva as empresas. Isso está errado no governo federal. Né? Quer dizer, não é que está totalmente errado. Está errado não ir além, tem que ir além, não tem salvação. É melhor ter um problema de controle de uma inflação de demanda quando acabar a crise e você ter aí que fazer uma política de controle inflacionário do que ter estagflação agora, que é o pior quadro que tem estagflação. Você tem estagnação com inflação. O quadro de... Alô? Você tem alguém com um microfone aberto. O quadro de deflação é um quadro problemático que é típico de um aprofundamento de uma recessão. O de estagflação é quando a economia para e os preços sobem porque as empresas não têm mais capacidade de produzir e começam a querer ter ganhos marginais mais altos. Todos os 2 quadros são ruins. O que nós temos que fazer agora, dito pelo Paulo Fiorino, dito pelo Sérgio Vitor em relação aos restaurantes, no nível da política federal, fazer o que os Estados Unidos e a Alemanha estão fazendo. As companhias aéreas, elas precisam receber o dinheiro do BNDES, transformar em cotas, né? E depois elas recompram, se puderem, se não, o BNDES vende. Não tem outra saída, porque é uma indústria meio, não é uma indústria fim. Você não tem países que dizem, olha, o meu país é bom porque eu tenho companhias aéreas fortes. Não existe. O meu país tem companhias aéreas fortes que transportam passageiros, que fazem negócio, fazem turismo e cargas de alto valor agregado no porão. É uma indústria meio. Então, a ótica agora realmente, deveria ser, e o Pronamp tem essas características, aí eu elogio com justiça, mas não sabemos se vai chegar, como também aquele do emprego teve dificuldade de chegar, eram 40 bi, chegaram, não sei, 3. Então, fazer chegar no Brasil com essa burocracia que nós temos, sistema financeiro que é um funil, deputado Paulo, é difícil também, mas eu concordo que nós vamos ter que ter um Estado ajudando a criar eficiência na sociedade. Cuidado, um ponto muito importante. Nós temos um nível de produtividade no Brasil que já foi 1/4 da americana e hoje é 1/5. Produtividade significa, na prática, o quanto produz o indivíduo, né, dentro da economia. E a produtividade é um item sistêmico.
Então, por exemplo, no turismo, nós temos baixa produtividade, porque leva 10, 12 anos para licenciar um empreendimento, né? E ainda fica ilegal depois, porque tem, ainda que esteja melhorando aqui com a CETESB, muito, mas ainda a judicialização no Brasil é um problemaço para investimentos estrangeiros. Você disser, o parque temático da Disney quer investir no Brasil. Já conversei com eles, muitas vezes. Universal, por exemplo. Pois é, o Brasil é complicado. O Brasil é difícil, né? Porque a nossa percepção da moral do desenvolvimento, ela é muito, eu diria, muito superficial. Se tiver desenvolvimento é bom, se não tiver, tudo bem, não é um problema. Nós não vamos brigar por isso no Brasil. Nós não brigamos pelo desenvolvimento econômico. Os outros países brigam por emprego. Nós não brigamos. No caso do turismo, é clássico. Uma secretaria com 15 milhões de orçamento para tratar de quase 10% do PIB é uma demonstração de, não, o que importa para mim é se, né, o município vai ter a obra. Ótimo, tem que ter, mas ainda é pouco. Então, nós vamos atrás do BID, vamos atrás desses esforços todos para ter 3 bi, né, e não ficar com 250 milhões. Eu vou pedir para o Guilherme terminar, mas a média de realização desses 500 milhões, 545 agora, ano do DAD, deputado Fiorino, é 250. É a média histórica, né? E eu passo a palavra para o Guilherme para detalhar. Por quê? Porque é um fundo que não é fundo, está contingenciado, mas eu pediria que o Guilherme desse os números com precisão, porque nós não estamos devendo nada, isso é que é engraçado, para os municípios. Nós já estamos em 70, você falou 67, já está em 70 e poucos, os pagamentos são um pouco maiores, mas é o que tem. Guilherme, com a palavra. Opa, obrigado, secretário. Quando o secretário caiu, eu estava explicando para o restante dos deputados aqui que eu estou com a câmera ligada, ela consta como ligada aqui para mim, mas não aparece. Então, eu estou só com o microfone aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Eu anotei aqui as perguntas todas para complementar a resposta que o secretário deu corretamente. E em relação ao deputado Sérgio Vitor, que perguntou sobre os nossos projetos que foram apresentados e os prazos. Então, só colocando uma informação a mais, os grandes projetos que foram apresentados aí, a gente consegue explicar para você em que pé que ele está, né, que eles estão. O politurismo, por exemplo, ele tem parte que é a obra, a entrega do centro do politurismo, mas ele tem as atividades que são dentro do politurismo. Então, apesar da obra ser concluída em 2022, que é a nossa expectativa da obra que vai ficar ali dentro daquela área onde era a Secretaria de Agricultura, o prêmio, por exemplo, que foi apresentado pelo secretário, já é uma realidade que vai ser feita ainda neste mês de julho. E o prêmio de turismo já faz parte das entregas do politurismo. A lei do politurismo, por sua vez, a gente consegue entregar, nossa previsão aqui, com o andamento interno do governo, é entregar dentro de 30 dias. A lei do politurismo passar aí, estar tudo pronto aí para vocês na LESP dentro de 30 dias. Em relação aos distritos turísticos, super estratégicos para toda essa estratégia que o secretário apresentou, o PL está na Casa Civil e a gente estima que dentro de uma semana ele já estará na LESP com os senhores. Por isso que esse é um projeto estrela aqui nosso, que a gente conta com o apoio de vocês, porque dentro de 7 ou 8 dias o PL já terá saído da Casa Civil e estará aí na LESP. As rotas cênicas, por exemplo, o secretário pode me complementar depois, para me lembrar de algum item que eu tenha esquecido, mas o master plan, por exemplo, do Vale do Ribeira foi entregue. Nós fizemos o lançamento das rotas cênicas há 3 semanas, mais ou menos, e está em análise por outras secretarias. As rotas cênicas são uma construção. A gente vai entregando o master plan para as áreas e as outras áreas, como, por exemplo, a Secretaria do João Otaviano, vai ajudando a implementá-las junto com o DR. As rotas gastronômicas, deputado, que foram apresentadas pelo secretário, ela tinha uma hipótese de serem eventos presenciais ao longo de 2020. No entanto, por conta da pandemia, por razões óbvias, a gente transformou o nosso edital das rotas gastronômicas e serão feitas sessões virtuais ao longo de 2020. Nós estamos apenas aguardando a hora certa de fazer promoção, pois no entendimento da Secretaria de Turismo e do governo e de todo mundo, ainda não é hora de fazer promoção, incentivando as pessoas a fazerem viagens neste momento. A gente está aquecendo os motores para a nossa retomada, que é outro item que o secretário apresentou. Então, eu quis colocar alguns dados de prazos aqui para responder do deputado Sérgio Vitor. Em relação ao deputado Paulo, que perguntou Guilherme, sobre... Posso só fazer uma intervenção aqui, presidente? É só uma pergunta. Você falou do Vale do Ribeiro, da Rotas Cênicas. Tem alguma questão de prazo já com relação ao Vale do Paraíba, Litoral Norte?
eu posso pedir para o Rodrigo, que está aqui com a gente, que é o nosso gestor dessa área, te explicar daqui a pouquinho qual que é o prazo do próximo Master Plan, porque ele já está em produção, sim. Nós contratamos no ano passado um especialista em rotas cênicas, que ajudou a montar o primeiro Master Plan do Vale do Ribeira, e nós já temos outros Master Plans na fila de produção para serem entregues. Aí eu vou passar a palavra para o Rodrigo daqui a pouquinho para falar sobre o prazo desse segundo. Sobre as observações do deputado Paulo Fiorilo, é isso mesmo que o secretário colocou. Mais de 95%, eu digo até mais, 97% da nossa secretaria ela é pessoal, gestão administrativa e o próprio DAD, né? O que resta aí para nós é o valor de 15 milhões para as ações finalísticas inteiras, que isso corresponde a 2,8%, 3% do nosso orçamento. É um orçamento que precisa ser fortalecido, não só em obras. E o que acontece, deputado Paulo, a nossa execução ela está exatamente de acordo com as medições das obras que vem chegando para a gente. Então, quanto a isso, foi o que o secretário acabou de falar, pode ficar muito tranquilo, porque o nosso fluxo de caixa, já que, ora, se ele é 95%, ele está colado em obras do DAD, é natural que o nosso orçamento vá sendo liberado também com as obras do DAD que vão chegando para a gente. Então, você deve ter visto que na nossa apresentação, o secretário mencionou que foram 77 milhões já disponibilizados e pagos aos municípios este ano. É exatamente isso. No primeiro semestre, nós pagamos 70 milhões de obras, cujas medições foram chegando. Na última semana, nós pagamos mais 7,2 milhões, por isso 77 colocados no PPT, e nós temos mais 2,2 milhões que estão na Secretaria de Fazenda aguardando liberação nessa semana. É natural que as obras tenham desacelerado, né? A gente tinha uma previsão de se, ao longo deste ano, fazer o pagamento de cerca de 222 milhões em obras do DAD. Essa projeção já foi revista para 180. Por quê? A nossa equipe que faz o dia a dia com os municípios já percebeu que as obras, no geral, desaceleraram por conta da pandemia. Então, é natural que o nosso fluxo de caixa tenha desacelerado um pouquinho por conta da pandemia, né? Mas ele está dentro do previsto para esse ano de 2020. A gente espera até o final de 2020 ter em custos aí 180 milhões de repasses para esses municípios de interesse turístico, né? Sobre a observação do deputado Itamar sobre o ranqueamento, o secretário colocou muito corretamente. Em toda essa revisão do DAD que está sendo feita, em que aumentar simplesmente os números de municípios, isso aí incorre num custo maior por conta do governo. Então, o secretário colocou de maneira bastante acertada. Sobre o ranqueamento que foi colocado pelo deputado, a leitura está correta. Apenas os 140 primeiros MITs recebem a verba e as 70 instâncias recebem a verba, o que não impede de que outros municípios sejam aprovados para já ficarem ali na fila, né, para um próximo ranqueamento. Então, para dar um número exato para o deputado Itamar, a nossa comissão, os senhores sabem que vocês propõem, né, para a gente, isso em forma de PL, para que os municípios sejam encaixados como MITs. Nós temos hoje 138 municípios em análise. Desses 138, nós já conseguimos processar basicamente todos. Dos 138, apenas 9 estão... A gente está aguardando um retorno dos municípios, que a gente pediu para o ofício de informações que estavam incompletas, e um desses 138 PLs, eu não me lembro qual deputado pediu de volta para fazer uma adequação. Ou seja, nós temos aí dos 138, 128 PLs já com análise do nosso Gantt prontas. Já estão finalizadas e processadas, né, para devolver para os senhores. E em relação à fala, eu não sei qual foi o deputado que perguntou sobre a previsão do setor desse ano, eu acho que foi o deputado Sérgio Vitor, se não me engano. Nós temos o Centro de Inteligência da Economia do Turismo, que é o nosso CIET. Vocês devem ter conhecido o CIET aí por conta das várias publicações diárias, semanais, mensais que a gente tem feito junto à imprensa e junto ao trade turístico. E o nosso CIET está justamente essa semana se debruçando sobre o cálculo do prejuízo turístico que deve haver no estado de São Paulo esse ano. Então, ao final dos próximos dias aí, a gente terá um dado mais específico. Agora, o secretário colocou bem na apresentação dele. Por exemplo, a FGV, por exemplo, recentemente colocou que o Brasil como um todo, no PIB turístico, deve perder mais de 40%.
Só que essa conta tem que ser muito bem adaptada para São Paulo, porque essa é uma conta país. O estado de São Paulo concentra mais de 40% do faturamento do turismo. Então, e a gente tem um turismo de proximidade, que o secretário apresentou no início, que vai ser fortíssimo, porque, diferentemente de outros estados, as conexões das rodovias e as opções, a diversidade turística que tem no estado de São Paulo é gigantesca. Então, a gente não pode simplesmente espelhar essa expectativa da FGV para São Paulo, porque São Paulo tem ganhos que outros estados não têm. Tem um faturamento altíssimo, uma infraestrutura muito boa e uma possibilidade de retomada maior do que os outros estados por conta da capacidade já instalada. Então, com isso, eu devolvo só a palavra para o secretário Vinícius para ele fazer alguma complementação desses últimos dados financeiros que eu coloquei em relação ao nosso orçamento, que foi o que me foi pedido. Só para ficar claro, essa diferença na média de 250 para o 500, que seja, na média, é o contingenciamento, né? O contingenciamento. E essa é a realidade histórica, porque não tem fundo, não tem um fundo, isso está no orçamento do Estado. Está lá uma realidade na Constituição, mas na prática o fundo jamais foi constituído, o dinheiro não vai para o fundo, o dinheiro fica no orçamento, está no orçamento. E com relação ao prejuízo, a CNC mediu São Paulo 28 bilhões de prejuízo para abril e maio. O nosso CIET, o Guilherme voltou a complementar, ele projetou inicialmente 50 bilhões de prejuízo, mas eu acho que vai ser mais, né? Bem mais. Mas 50 bilhões já está projetado, né? Agora, uma secretaria, como eu disse, com a musculatura que nós temos, ela precisa ter mais musculatura, até porque tem uma emenda aí de 20 bilhões para promoção, nós devemos fazer promoção em seguida, né? E está aí, está travado, né? A equação é complicada para nós, mas nós não temos saída, como eu disse aqui, o deputado não pegou, eu acho, nós geramos 50 mil empregos CAGED 2019, nós batemos a construção civil, nós crescemos 5,3% no turismo, com a estratégia São Paulo para Todos, e a São Paulo para Todos 2, que nós estamos desenhando, inclusive, que eu falei aqui com parceria de fornecedores, empresas, é difícil fazer quando se tem pouco punch na mão, do ponto de vista orçamentário, para sentar na mesa, mas estamos fazendo, vai ser feito. Ninguém vai sair por baixo disso, não. Mas nós precisamos de reformas pesadas no Estado. Precisamos de reformas que tragam investimentos para o Estado, que transformem São Paulo num canteiro de obras. Por isso também o BID, né, ter essa perspectiva do BID é importante para o investidor, e nós melhorarmos cada vez mais, não só o ambiente de negócios, e aqui eu quero fazer de volta um questionamento, né? Nós precisaríamos transformar na política do Estado o turismo em mais importante politicamente. Esse é o grande problema do turismo. Você tem 9,3% do PIB, né? Mas nós estamos muito reduzidos do ponto de vista da expressão. Nós geramos 50 mil empregos, igual a construção civil, aliás, mais, né? Nós fizemos uma política que deu certo. Nós criamos aqui, o Rafael estava se lembrando, nós criamos uma marca para São Paulo que não tinha, a marca do São Paulo para Todos. Nós agora contratamos, com esse pouquinho de dinheiro que a gente tem, a gente está buscando competências, um super especialista em marcas, né, para transformar essa paixão, como tem o I Love New York. Tudo isso é construção coletiva, de valorização dos destinos. São Paulo precisa ter uma consciência cada vez maior disso, e isso poderá reverberar na Assembleia, e poderá reverberar em força política para o orçamento, para a Secretaria. Porque, senão, toda a realidade é política, né? Se você for à França, à Itália, à Espanha, o turismo lá é mais importante, como é em Gramado, é mais importante o Campos do Jordão. Mas não pode ser só importante quando deu certo, tem que ser importante para dar certo, né? E nós temos um governador que topa, que pensa assim, que aposta. Então, acho que nós precisamos reforçar essa lógica da nossa comissão de turismo, não só a comissão econômica, mas ter força na comissão econômica e ter uma comissão de turismo também forte. Se faltou alguma resposta, nós estamos à disposição, deputados Sérgio, deputado Paulo, demais deputados. Secretário, eu agradeço as respostas. Nós temos aqui uma solicitação do deputado Paulo Fiorilo para fazer mais uma abordagem. Eu só queria, antes de passar para o Paulo Fiorilo, eu vi que o Guilherme e o senhor falou um pouco sobre a questão de novos municípios, seja de interesse turístico ou seja instância turística. Claro que, se você criar no formato atual, você vai ampliar o custo aí, o que, na verdade, não se permite. Um orçamento hoje está mais aí com corte do que para ampliar gastos ou investimentos.
Porém, é sabido que existe um possível estudo que, num momento de dificuldade como esse, ou em outros, um reajuste, um realinhamento, onde todo mundo cede um pouco e o Estado traz um pouco também, poderia eventualmente fazer aí um realinhamento. Me parece bem interessante que pudesse ampliar essa questão aí, seja das instâncias, seja dos MIT, não só com relação a ficar na fila para entrar quando no ranking, mas, se possível, para uma contemplação, mesmo que isso tenha que passar por uma negociação com as instâncias e com os MIT de um ajuste aí de todo mundo perder uns 10% aí para poder contemplar, seja um orçamento seu ou seja mesmo um orçamento de inserir novas cidades. Fica aí essa sugestão, como quem foi prefeito de uma cidade que é instância turística, quem participou com os colegas deputados aí desde lá atrás, João Caramês, e aqui André do Prado, a Sebastião Santos, o Carlão Pinhatari, a Carla Morando, agora o Sérgio Vitor, todos nós sempre muito preocupados em ampliar essas oportunidades aí e buscar, de alguma forma, envolver e inserir mais. Eu costumo dizer que os 645 municípios do estado de São Paulo têm o seu potencial turístico, uns mais, outros menos, cada um com a sua característica, e quanto mais a gente ampliar e puder fortalecer, e o senhor tem feito isso com muita competência e a sua equipe junto, melhor ainda. Por isso, e ainda mais nesse momento que nós vamos ter um fortalecimento aí do turismo local, regional e nacional. Passo, então, agora para o deputado Paulo Fiorilo, para que ele possa fazer a sua abordagem. Microfone, deputado. Senhor presidente, serei rápido. Secretário, eu não tive ainda até agora a oportunidade de conhecê-lo, não tivemos reuniões em nenhum momento, mas queria dizer que eu tenho duas concordâncias com o que o senhor trouxe aqui nessa resposta. A primeira, com relação ao secretário Mauro Ricardo, porque eu tive a oportunidade de ser vereador de oposição quando ele era secretário do prefeito José Serra. Tenho a impressão que o senhor e os outros secretários vão ter que pular miudinho, porque ele tem uma postura dura. E quem está falando aqui é um deputado de oposição que foi vereador na época em que ele foi secretário. A segunda concordância que eu tenho com o senhor, e gostaria muito de aprofundá-la. Ao observar o orçamento da secretaria, o senhor mesmo já disse, mais de 476 milhões estão ligados a essa questão dos municípios. E eu tenho uma leitura... Obras, deputado, obras. 476 milhões são obras e instalações que estão ligados aos municípios, certo? Sim, diretamente. Esse é o programa DAD, né? Esse programa de infraestrutura para as instâncias, inicialmente, que hoje inclui MITs. Perfeito. Qual que é a minha leitura? Que se eu não estiver enganado, pode ser muito parecida com a do senhor. Hoje, o município quer virar MIT para poder receber uma pequena parcelinha para ele tentar desenvolver um balneário, fazer sei lá o quê. Qual é o problema? É que, com esse pequeno recurso, ele não faz o que ele precisa fazer. E o recurso que a secretaria tem, que de certa forma, um valor razoável, se a gente pudesse pensar em ações conjuntas, talvez a gente pudesse melhorar muito mais o desenvolvimento regional do que o desenvolvimento local. Então, eu vou dar um exemplo para o senhor, que o senhor deve conhecer melhor do que eu. O Alto Vale do Ribeira, que o deputado Itamar, os deputados que estão aqui, conhecem bem. A gente tem lá regiões, as cidades como Apiaí, Itaoca, Ribeira, Barra do Chapéu, Paraná, Itapirapuã Paulista, que tem uma beleza natural impressionante. Por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer um lugar chamado, uma fonte em Apiaí, que a água brota da terra. Televisões já foram fazer programas. Lá, ainda em Apiaí, você tem um mirante no alto do Morro do Ouro, que pegou fogo. Agora, o prefeito sozinho, ele não tem capacidade financeira, principalmente nesse momento, de investimento. Eu imagino
que se a secretaria pudesse ser aprovado aqui uma legislação para isso, indutora de desenvolvimento regional, ganhariam todos, porque teriam possivelmente um investimento maior do que o que é hoje, o investimento reduzido para cada município. E todo município pedindo para CEMIT, instância e assim por diante. Eu estou dando exemplo do Alto do Vale do Ribeira, mas a gente podia falar da região de Fernandópolis, dos rios, que tem uma beleza e uma capacidade enorme de exploração de turismo, mas não individual. Ou a gente discute coletivamente, ou a gente vai ficar só discutindo o MIT e instâncias para cada município. Então, eu queria deixar essa observação que talvez a Assembleia pudesse, deputado Itamar, que tem uma longa experiência, diferente da minha aqui na Assembleia, para pensar como é que a gente desenvolve regionalmente. Eu vou dar um exemplo da cidade do senhor, que o senhor conhece muito mais do que eu. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita ao pessoal que trabalha com a produção de alevinos, de tilápias, e eles começam a enfrentar uma disputa desleal com o pessoal do Paraná. Se a gente não discutir coletivamente ações desse tipo, a gente não vai conseguir enfrentar. Um município sozinho tem uma baita dificuldade orçamentária, política e etc. Então, eu tenho a impressão que talvez o novo aqui pudesse ser um enfrentamento regional a partir de um estudo de vocação econômica, a partir de um estudo de viabilidade e investimento e, principalmente, conduzido pela secretaria. E, por fim, secretário, eu queria observar aqui as emendas. O senhor falou de uma emenda e tal, mas eu observo aqui que as emendas destinadas para a secretaria, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, ou o Guilherme, elas não foram ainda liberadas. Para uma secretaria que depende de recursos, talvez buscar a viabilização das emendas através, talvez, dos deputados que são da base do governo, poderia ser uma ajuda útil para o senhor. E eu queria deixar uma sugestão. Eu, aqui, talvez, sou o único deputado que está na Comissão de Finanças. Nós vamos discutir a LDO e, em seguida, vamos discutir o orçamento. Eu não tive a oportunidade de discutir o orçamento com o senhor no ano passado, mas gostaria muito de discutir esse ano, com essa visão macro de desafios que são macros e que estão colocados para o Estado. Nós temos discutido aqui parcerias com outros países. A gente dialogou com a Itália, com a Suécia, com Israel, com Emirados Árabes. Para além daquilo que o governador está fazendo, nós podemos buscar parcerias internacionais para desenvolver turismos regionais a partir dessa lógica que eu apresentei. Era isso. E eu queria só pedir se os planos que a Secretaria tem feito para as regiões, se pudesse ser disponibilizado para os membros dessa comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa ter me alongado. Secretário, eu sei que o senhor tem aí esse tempo seu agora às 11h30. O senhor podia já responder as duas questões colocadas e após a conclusão, se não tivermos nenhuma outra abordagem, o senhor já poderia fechar aí a sua fala. Microfone, secretário Vinícius, o microfone, por favor. Como é que eu peguei aqui a Secretaria de Turismo? Né? Nem o governador sabia. Sabe, Vinícius, tem uns 800 milhões, é uma secretaria bacana, tá? Eu fui ver. Então, não é assim, vamos em frente. Né? Não é assim. Vamos em frente. E aí ele fez esse movimento aí com as aéreas, enfim, nós fizemos São Paulo para Todos, marca. Nós tivemos um primeiro ano muito concreto, muito forte do ponto de vista do resultado efetivo. 50 mil empregos, 5,3% de crescimento, crescimento chinês, emprego chinês. Né? E foi feita aí a lógica da racionalidade econômica, eu descrevi isso aqui. Mas, enquanto isso, nós vamos estruturar os programas. Vamos estruturar uma secretaria. A secretaria tinha passado 6 secretários num ano. 6. E essa secretaria com aquele orçamento, sim. Então, já em 19, nós tínhamos aquela emenda que nos deu condição de fazer uma parte de comunicação, uma parte de modernização. Hoje nós temos conosco os quadros que estão aqui assistindo essa aqui. Nós temos aí, lógico que tem pessoas de muito valor na secretaria, como o Vanilson, que vocês conhecem, mas nós temos agora os melhores quadros da Embratur, do Ministério do Turismo, de mercado, estão dentro da secretaria. Se não dentro, mas na Investe com a secretaria. Nós temos hoje a FIA-USP conosco. Né? Então, esses programas todos que vocês ouviram, que tem esse viés regional e que tem esse viés da parceria, porque a hora que eu digo que eu quero fazer, nós dizemos que nós queremos fazer uma rota cênica,
estou dizendo duas coisas. Eu estou fazendo o projeto, eu preciso ter dinheiro para fazer o projeto. Eu faço o projeto, entrego para a secretaria que realiza. Eu podia, inclusive, dar o dinheiro se eu tivesse. Eu era mais forte. Eu não tenho. Eu tenho que pedir. O João está vendo um cara legal, ele poderá fazer ou não, né? Do jeito que a gente quer, né? E a legislação que obriga todas as estradas a terem esse ambiente de paradouros, de rotas cênicas. Isso é exemplo. O distrito turístico é a mesma coisa, o politurismo é o maior do mundo. Isso tudo aí está sendo construído dentro desses 15 milhões que está ali da secretariazinha, né? E os programas regionais? Nós estamos fazendo planejamento estratégico todo com base regional. Por onde é que eu tenho um grande escape na gestão nossa da secretaria com a minha equipe aqui? É no BID, né? Porque lá nós podemos fazer o maior programa pós-Prodetur do Brasil, aqui em São Paulo, e aí sim, tudo que nós estamos fazendo aqui, nós escalonamos em alta velocidade, com autonomia, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas eu concordo, em gênero, número e grau, com o Paulo Fiorino, deputado, que nós tínhamos que mudar a estrutura existente, proporcional a 9,3% do PIB, e à mercê de mais cortes, nós vamos voltar a ter uma secretaria muito mais fraca do que nós já temos, viu, Itamar, deputado Carlão, Carla, amigos? Todo esse trabalho para cair ali na frente e não ter recurso para fazer essa articulação, porque essa secretaria é uma secretaria de articulação. Mas você, para sentar à mesa com qualquer parceiro, você tem que ter musculatura. Não pode ser ninguém. Não pode ser um secretário. Não sou mais a secretaria. No começo era o Guilherme, o Marcelo e eu. E o Vanilson, que estava na casa, e mais dois. Agora já tem uma secretaria, né? Nós não temos nem sede. Nós éramos umas salas dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e os senhores se lembram disso. Eram salas. Nós não tínhamos sala de reunião. Vocês se lembram que nós não tínhamos sequer sala de reunião? Os deputados chegavam, ficavam na sala de espera, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não havia. Agora, né? Mas eu concordo plenamente, e eu sei disso, que eu participei da primeira montagem, do primeiro programa de... Oi, Itamar, está vazando teu microfone. E eu participei do primeiro programa de municipalização do turismo, porque ele foi feito no Sebrae de Santa Catarina. Nós levamos para o Nacional, depois que eu passei a ser diretor do Nacional, eu levei para o Caio de Carvalho, na Embratur. O programa de municipalização, ele começa num estudo nosso, uma metodologia do MIT, que nós tínhamos implantado em Santa Catarina, porque o Sebrae de Santa Catarina, o SEAG, o Bagés, foi feito pelo MIT. Só que a técnica era em cima de Gramado. Nós fizemos toda a modelagem do programa de municipalização do Brasil no Sebrae, entregamos para a Embratur, e a Embratur desenvolveu, não tinha ministério, o programa de municipalização. Depois ele vira programa de municipalização do Ministério, mas a técnica é do MIT e foi desenvolvida a partir da experiência de Gramado, Canela e Nova Petrópolis. Dali em diante, ele cai a ficha e diz assim, é regional, porque os estudos internacionais mostraram que não podia ser municipal. Então, está certo, deputado, que a abordagem é de rotas cênicas, rotas gastronômicas, a rota da cerveja, a rota do vinho, a rota das flores, a rota dos doces, rotas. As obras podem ser municipais, mas tem que haver uma inteligência que diga, na negociação, olha, vamos fazer essa obra aqui, fazer as placas, fazer a rota cênica, fazer a rota gastronômica, tudo isso nós estamos fazendo, mas sem musculatura. Esse é o problema. Nós temos que pedir para um, pedir para outro. Nós não chegamos numa região e dissemos assim, olha, estão aqui os recursos do programa regional, deputado Paulo Fiorino, deputado Carlão, e nós vamos fazer toda a sinalização, vamos fazer isso, vamos fazer... Não tem. Então, é tudo na parceria, né? Mídia, comunicação, nome da rota, marca da rota, encontros da rota com o turismo, capacitação de agentes comercializadores, botar na venda. Nós estamos fazendo isso, só que no MOOC, né? Porque não tem o recurso para fazer isso sistematicamente em programas para 3, 4, 5 anos. Com o BID poderemos, ou com as mudanças que poderemos fazer aqui também no nosso DADTUR para deixar de ser estagnado. E como muito lembrou aqui, Carlão, é muito importante você agora como líder, se o Mauro Ricardo for fazer... E a minha primeira conversa com ele foi muito boa, mas a primeira conversa, se for fazer corte linear em secretaria que não tem dinheiro, nós temos limite para a nossa criatividade, nós temos limite para a nossa articulação, né?
E aí nós vamos perder, nós geramos 50 mil empregos no ano, né? Vamos perder na retomada. Então, importante essa conversa, acho que o Paulo Fiorino colocou muito bem, o Sérgio Vitor colocou muito bem, e também o presidente muito bem pela sua experiência. Eu acho que nós tínhamos que pegar uma caneta e um papel e dar uma desenhada nisso. Nós temos as teses prontas, o que nós não temos é o diálogo devido nesse momento, porque a pandemia entrou por aí. Eu já conversei com o Vignoli, mas ele está em pandemia, com o Rodrigo. Aí tem o preço político, que é muito difícil, Carlão. Qualquer coisa, você mexe em política, qualquer coisa tem preço político, né? Uma vez eu estava com o ACM e o Rodrigo e o Maia, o César Maia, na frente de um elevador em Florianópolis. Aí o presidente da Federação das Indústrias, era o Oswaldo Duarte, amigo meu até hoje, grande amigo, ele virou para o César Maia e disse assim, para o ACM, né? Ele é presidente da Federação das Indústrias, da Industrial, ele disse assim: o que político tem que fazer é decidir. Decidir. Aí o ACM virou, ficou olhando para ele, César Maia olhou e perguntou: é isso mesmo, senador ACM? Político tem que decidir? Aí o ACM virou para o César Maia, virou para o Oswaldo, assim, de jeito nenhum, a única coisa que nós não gostamos de fazer é decidir. Assim, aí o Oswaldo disse: por quê? Porque tem preço. Decidir tem preço. Você pode ganhar 100, mas quando perde um, se chateia. Esse um faz um barulho. Ganhou 99. Pois é, mas esse um dá um trabalho. Devolvo a palavra. Ok, secretário. Eu passo a palavra para o líder do governo, o deputado Carlão Pinhatari. Bom dia, secretário. Bom dia, amigos. Bom dia a todos aí. Bom dia, presidente. Primeiro, cumprimentar o secretário Vinícius, que eu creio que desde da época de transição que eu comecei a participar das reuniões, eu via que eu percebi que, com certeza, a Secretaria de Turismo de São Paulo ia ter uma mudança muito brusca. Mudança porque, na minha opinião, os últimos 20 anos nós tivemos um equívoco enorme na Secretaria, né? De todas as maneiras. Não, às vezes, só achando que o DADIC seria o responsável pelo desenvolvimento do turismo no Estado, e que isso não é verdadeiro, né? A partir do momento que o secretário com a sua equipe, com o Gustavo, com as pessoas que entraram nessa secretaria, começaram a fazer uma mudança, eu tenho certeza que, se a gente não tivesse o advento dessa pandemia neste ano, o nosso turismo outra vez ia ser o grande puxador de emprego e renda aqui para São Paulo. Infelizmente, eu digo que quando você tem um secretário que conhece e sabe fazer o turismo gerar emprego, gerar renda, nós temos um novo histórico para São Paulo. Mesma coisa que quando nós, levando isso para o governo federal, quando você tem um ministro da Economia, que é o primeiro na história, que gosta das empresas, que querem fazer com que as empresas melhorem, que gerem mais emprego, melhore a renda, nós tivemos esse advento dessa pandemia que atrapalhou o desenvolvimento. Mas eu tenho certeza que o secretário Vinícius, junto com toda a sua competente equipe, vai fazer a diferença em São Paulo para o turismo. Então, eu quero cumprimentá-lo, Vinícius, desejar a você aí muita sorte e que as reuniões com o Mauro Ricardo sejam sempre serenas e tranquilas com mão de tesoura. Não é fácil você fazer, porque a realidade dos números e da expectativa, né, de um futuro incerto para todos nós. Nós não sabemos até onde essa economia nossa vai ficar minguada ou vai diminuir. Eu tenho certeza que nós vamos todos fazer com que São Paulo saia na frente. Foi o estado mais sofrível. Eu tive um call hoje com o doutor Meirelles, com o pessoal do Banco Itaú e com 25 investidores, propensos investidores na desestatização de São Paulo e do Brasil. O doutor Meirelles acredita que nós teremos um PIB aí muito próximo de 10% negativo. Isso nunca houve na história. Nunca houve na história. Então, isso é muito ruim. Mas por isso que nós cada vez mais precisamos dessas pessoas competentes, como o Vinícius trouxe para a Secretaria
de Cultura de São Paulo. Então, parabéns, Vinícius, era apenas para cumprimentar. Presidente Itamar, eu vou precisar sair da reunião, que eu tenho agora um outro compromisso virtual, agora da empresa, então eu preciso, era para começar às 11h30, estão me esperando, mas agradecer a todos e parabenizar, Vinícius, a você e a toda a sua equipe, tá bom? Um abraço, um bom dia a todos. Obrigado, deputado Carlão, líder do governo. Eu quero pedir, nós temos mais 5 minutos para fechar a reunião e o deputado Paulo Fiorilo solicita aí para um encaminhamento. Eu queria, deputado Paulo Fiorilo, que você pudesse fazer, então, um encaminhamento e passarmos a palavra aí para o secretário poder... Oi, Itamar, isso porque lá na CPI da fake news o Paulo falou que não ia falar nada na comissão, só ele que falou até agora. Eu falei que duvidava. Não, ele é terrível. Não. Ele falou assim, eu não vou falar nada, eu vou voltar lá na reunião de turismo, mas eu não vou falar nada. Eu falei, eu duvido que você não vai falar nada, Paulo. E estava prestando atenção aqui, não deu outro ainda até agora a falar nessa comissão. Mas o Paulo é um bom amigo, um bom deputado que defende os interesses de São Paulo. Parabéns a todos e bom dia a todos aí. Obrigado, Carlão. Um abração, meu líder. Presidente, são 30 segundos, pode ser? Claro, presidente. Claro, Paulo. Secretário, como encaminhamento, queria sugerir, se o senhor tiver concordância, primeiro da gente poder fazer uma conversa específica sobre os mecanismos de utilização dos recursos para ver se é possível criar um instrumento novo que poderia ajudar de forma mais efetiva as regiões do estado de São Paulo que têm o potencial turístico. E a segunda é a possibilidade de também dialogar com a Secretaria essa relação com outros países que possam ter interesse, o que daria, na minha opinião, um up na Secretaria de Turismo, colocando os consulados para dialogar a partir da comissão que essa Assembleia criou de Relações Internacionais, que deve se instalar em breve. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, secretário. Desculpa ter monopolizado o que eu não fiz. Obrigado, muito obrigado, Paulo Fiorilo. Eu vou só, como vou passar para o secretário encerrar, eu queria reforçar aqui alguns pontos. Agradecer os colegas Frederico Dávila, Paulo Fiorilo, Carla Morando, Sebastião Santos, Sérgio Vitor, Conte Lopes e Carlão Pinhatari, que completaram aqui os colegas que participaram dessa reunião, que estão participando. Também agradecer a equipe do secretário, o Guilherme, que é o secretário executivo, o Wagner, chefe de gabinete, o Serralha, diretor do DAD, uma equipe de competentes assessores que se soma com os diretores citados por mim agora, a Fernanda, o Vanilson, Eduardo Madeira, o Luiz Salles, o Rodrigo Ramos, a Ana Célia, Luiz Sobrinho e Patrick. Olha, timaço, hein, secretário? Veio muitíssimo bem acompanhado e assessorado aí pelo seu time. Reforçar, colegas, amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos a reunião da comissão com o secretário Gustavo Junqueira e dia 14 de julho, às 10 horas da manhã, com a secretária Patrícia Ellen, sendo que no dia 14 de julho será uma reunião conjunta com a Comissão de Ciências, Tecnologia, Inovação e Informação, presidida pelo colega Sérgio Vitor. Vamos fazer uma reunião conjunta no dia 14 de julho e amanhã, ouvindo o secretário Gustavo Junqueira. Devolvo aí para que o secretário Vinícius possa finalizar a sua apresentação, fazer os comentários finais e concluir aí. Bom, muito obrigado, deputado Itamar, obrigado a todos os presentes. Entendo e falo em nome de toda a nossa equipe que foi uma reunião muito proveitosa, muito construtiva. Sempre lamentamos que o prazo acabe ficando curto, mas à medida que nós temos conversado hoje, quando nós voltamos a conversar... Corrigir isso aqui, você falhou nesse negócio aqui, hein? Eu acho que o som está aberto do Itamar e do nosso deputado, presidente. Então, assim, quanto mais reuniões fizermos, quanto mais nós conversarmos, inclusive informalmente, na Assembleia, ou na Secretaria, ou através de calls, acerca de assuntos específicos, nós poderemos ser mais precisos à medida que dediquemos a um tema, ou DAD, ou a cada uma dessas temáticas, para que vocês possam acompanhar. A parte internacional nossa é muito forte. Nós crescemos no ano passado, começamos a participar de feiras internacionais, São Paulo nunca participou,
né? Eu fui a algumas, meus técnicos foram outras. Nós crescemos 11% no turismo dos norte-americanos para São Paulo. Nós estamos montando stopover com todas as companhias. Essa área internacional, até porque eu tenho a melhor da equipe da Embratur está aqui, o Guilherme, o Rafa. Eu fui presidente da Embratur quase 4 anos. A nossa relação com o Júlio Sesson, com todo esse esforço, captar investimentos, tudo isso, vamos dizer assim, nós estamos na mesma vibração. Já as questões mais ligadas à nossa musculatura, né, são um problema para nós. Realmente são um problema. Se houver cortes, nós vamos perder mais espaço e os nossos projetos precisam de inteligência, porque, por exemplo, esse projeto do Centro de São Paulo, do Itaim, nós é que fazemos os projetos, nós não temos dinheiro para a obra. Melhor se tivesse para a obra, nem precisa para a obra. Né? Mas, em alguns casos, é bom. Você poder sentar, o empresário dá 80, você dá 20. Né? Então, eu acho que nós temos espaço para conversar e essa ideia de que o DAD, que é um bom programa e é o melhor do Brasil do seu gênero, disparado, ele requer uma reflexão de caráter regional, requer uma reflexão e um aprimoramento, como tudo na vida. As instituições são criadas para resolver problemas e, ao longo do tempo, elas calcificam, né? E elas passam a não resolver adequadamente os problemas. Elas ficam lá, porque isso está no Max Weber. Ela cria um corpo e uma intenção. A burocracia cria corpo, intenção, desejo e satisfação. Ela precisa se alimentar. Então, eu sou assim, eu faço assim. Essa é a melhor resposta para o momento que nós precisamos de mais digital, que precisamos de mais inteligência, mais urbanismo, tudo isso nós podemos prover, mas isso eu precisaria de condições de inteligência, de arquitetos, de urbanismo, de programas de rotas. Nós sabemos fazer tudo isso, de sobra. Santos, eu tive um debate, deu uma entrevista de página inteira. Santos pode se transformar em Miami, numa Miami brasileira e tal. Claro, mas tem que investir nisso, investir na inteligência da transformação de uma programação cultural que foi feita lá, temática, né, adaptada à história do futebol de Santos, do Porto de Santos, do Café de Santos, do Art Deco, das várias arquiteturas, do mar, etc. Claro, foi feito em Miami, foi feito em Barcelona. Né? Tem o Porto, tem a ponte, é possível fazer o que outros países fizeram? Sim, nós conhecemos as empresas, os institutos, claro, mas é investimento, Tamar. Tem que investir, né? Você tem que direcionar as coisas. Um município como Santos tem mais orçamento do DAD do que o nosso orçamento da Secretaria. Ótimo, a gente passa, não tem problema, mas deveria ter um pensamento maior e mais dinheiro. Por isso nós estamos trazendo o BID. Então, aí depende muito de como nós consigamos inverter essa prioridade e o barulho do turismo que nós podemos fazer para as pessoas entenderem que quando se é quase 10% do PIB, quando se gera 50 mil empregos no ano, que se bate, que se ganha da construção civil, que isso tudo foi feito através de uma diminuição de imposto que gerou aumento de imposto, se conseguiu mais frequências, se conseguiu tantos benefícios, eu pergunto, não é assim que devia ser feito política fiscal, política de benefício ao setor? Onde é que estão os outros setores trazendo os mesmos benefícios que nós conseguimos trazer na equação do turismo? Nós trouxemos os voos, nós trouxemos o imposto de volta, nós trouxemos medição. Nós medimos, nós entregamos a medida. E, mesmo assim, ficamos ainda num vácuo e tal, etc. Pois é, 50 mil empregos parece bastantinho, né? 11% do turismo internacional parece bastantinho. Pois é. Mas como a gente queria falar da obra do DAD, bom, tudo bem, mas a obra do DAD a gente vai ter que fazer. Nós temos que aumentar a condição e dizer, nós somos deste tamanho, não deste tamanho. E agora, como o Itamar sabe, nós vamos enfrentar cortes no governo do Estado. Né? Então, aí, bom, isso aí, os representantes do povo são os senhores, o governo eleito está eleito, e eu acho que com criatividade e inteligência nós conseguimos, de novo, fazer alguma coisa muito especial pelo Estado de São Paulo. A equipe está pronta para fazer, então estou todos aqui comigo, prontos para fazer grandes coisas e passarmos o nosso dia participando de grandes feitos e não de pequenos feitos. Nós queremos fazer grandes feitos. São Paulo é grande, precisa de soluções grandes. Solução pequena em São Paulo não é para a secretaria, não é para a Assembleia. Aliás, até solução grande aqui o próprio mercado faz. Nosso papel é uma orquestração de tudo isso.
tanto o papel da Assembleia quanto do governo. Obrigado a todos, obrigado, presidente. Muito obrigado pela participação de todos os deputados que falaram, em especial, e aos que nos ouviram, muito especialmente também. Eu que agradeço, secretário Vinícius, mais uma vez, ao senhor, à sua equipe, aos meus colegas de comissão, aos colegas da Assembleia, à equipe da minha assessoria, está aqui o Flávio, o Carlos, a Samanta acompanhando, o Bruno, da mesma forma a equipe da Rede Alesp, a Renata, a Letícia, da comissão e todos que ajudaram a construir esse momento aqui da prestação de conta do secretário de Turismo do Estado de São Paulo, falando da sua gestão aqui nesse primeiro semestre. Está nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião da Comissão de Atividade Econômica. Mais uma vez, agradecemos a todos. Um bom dia. Obrigado, obrigado, deputado. Obrigado a todos. Obrigado, equipe. Ô, Vinícius. Sim. Você é formado pela Universidade de Paris? Universidade Americana de Paris. Em Ciências Sociais? Departamento de Ciências Políticas. Só que é double major, né? O sistema americano não é major, pode ser double major. International Affairs e International Economics. Entendi. Mas você depois fez mestrado ou não? Não, eu fiz um mestrado e doutorado incompleto, fiz as disciplinas lá na UFSC, mas não fiz. Eu estou que nem o ministro do... Não. Você não colocou no seu currículo. Não está lá, não. Mas eu fiz cursos de gestão em Harvard, no IMD, vários cursos de gestão avançada, né? Em várias áreas. Eu tenho muito tempo de Sebrae também. O Sebrae foi uma escola importante para nós. Montamos aquilo lá, né? Você estava no Sebrae de Santa Catarina? Não, eu fui diretor do Sebrae de Santa Catarina desde SEAG. E aí nós, os diretores de SEAG, temos uma associação